aí, minha galera, podcast Aula está no ar, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, o não hoster, como queria Ivy Lira, porque isso aqui é um podcast de respeito. Tudo bem com você? Hoje o tema é massa, mas antes deixa eu dar um alô pra Ivy, que não tá sempre por aqui, então toda vez que ela vem eu faço questão de cumprimentar ela mais de perto. Tudo bem, Ivy Lira? Como é que você tá? Eu queria dizer a você que desde o ano passado eu não falto. Hoje eu vou, excepcionalmente eu vou dizer que dia é hoje. Hoje é uma terça-feira. Ontem você que acompanha sabe, dia de programa ao vivo na rádio. Pergunte se Ivy tava. Não tava. Eu não sei se ele sabe, mas a convidada de hoje vai poder esclarecer melhor a ele que toda mãe empregada tem direito a uma folga justificada por ano para acompanhar a filha ao médico. Produção, não quero Foi o saber motivo. não. Manda conversar com a RH aí, produção. Já tá demais. Né? Essa conversa atravessada. Vem cá, você vai pra festa hoje? Não, pedir 15 desculpa anos. a vocês todos. Acho que é a primeira vez que eu tô de terno aqui, bagunçando a bancada do Mas tá podcast, bonito que é esse pra terno, ser viu? algo informal, né? Esse é italiano? Hã? Esse é italiano? Não, ele Mas é brasileiro perfeito, mesmo, ó, ele vou fala te dizer, português, a inclusive. A costura, ó. Perfeito. Ah, Bonito isso. eu vou, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, rapidamente sobre isso, você vai ver o negócio. Você vai ficar boquiaberto aqui em 3 minutos. É? Deixa eu só Tá. apresentar a convidada. Hoje a gente está Tudo com bem. Janaína Bastos, a rainha das dicas do direito do trabalho na internet. Se você ainda não viu, meu irmão, você tá mais por fora do que... Olha, eu não sei. Eu não posso nem falar essa expressão mais. O quê? Qual é a Eu expressão? ia falar- Não fale, Não, não não fale. fale, Não fale. Na dúvida, hoje em dia assim, na Estamos dúvida, na cale-se. semana, inclusive. Ia ficar Isso. ruim. E aí... Não, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. E é um prazer muito grande, sou grande admiradora do podcast de vocês. E foi uma honra receber esse convite. A honra é nossa. A gente vai falar para você já saber sobre marketing e administração de escritório de advocacia. Adoro. É óbvio que as coisas fluem sempre do jeito que tem que fluir aqui, você já conhece, que você já acompanha. Mas esse é o mote do negócio. Então, nesse meio tempo, faz inscrição no canal, aperta o sino de notificação, porque toda vez que chegar um vídeo novo, você já é avisado automaticamente para assistir o episódio antes de todo mundo, beleza? E dá uma curtida no episódio, claro. Pra dar uma engajada. Como é que fala? Deixa o like. Você ia falar lá ele. Você ia falar lá ele. Lá ele. Eu senti que vinha um lá ele. A idade, está chegando a Tem que idade. fazer isso. Pronto, o que eu iria lhe falar, que você ia ficar boquiaberto, Ok. é porque existe uma pessoa nessa mesa aqui, Aham. cujo pai era o responsável por ajustes em minhas roupas. Como durante não sou muito eu? tempo, um Meu pai alfaiate. não foi. Sério, Janaína. Tá aí a Imagine. alfaiataria, papai. Ai, que legal. Imagine. Não, E meu aí- pai é mágico, né? Por isso Porque- que ela tá também de Itaí. Não, eu só ando assim, e assim, meu pai é mágico. Seu pai ainda Meu pai faz? meu pai não faz, meu pai ajusta. Sim. Então eu consegui Mas o perder olhar é o 40 dele, né? quilos. Eu fui criada por ele. Então, naturalmente, o gosto foi feito por ele. Eu perdi 40 quilos, meu pai ajustou tudo. Depois eu engordei, ele desajustou Mentira. tudo. Eu tô falando sério. As Tô minhas falando camisas de sério. quando eu seríssimo. emagreci, eu levei todas lá. Pois é. Os ternos. Aí eu tudo. preciso saber desse endereço. Então, já sabe, lá no Centro Empresarial Iguatemi. Que perfeito. 105, bloco A. Lá Que que perfeito. Não errem. É 105, bloco A. Pronto. E tem desconto se disser que foi indicado por Janaína? Aquele descontinho maroto aí. Essa aí vai aquele Você tá ficando profissional, viu, Rafael? Você tá ficando profissional. Não Você tá... sabe que ele fica puto da vida quando eu faço isso. Eu mando meus amigos lá e falo, ó, peça desconto especial pra ele, viu? Diga Tem foi que eu dizer, mandei. Bahia. Tem que dizer, ó, diga que foi Janaína que mandou. Pronto, digam que foi Janaína que mandou. Pronto, não tem como dizer que não vai dar o Aí, ó, tá aí, ó. Aí, ó, Essa você sabe questão. por que essa Ah. alfaiataria foi criada? Então, fala aí. Já foi meu plano B. Teve uma, na segunda vez que eu quebrei, que eu já estou antecipando que eu quebrei 2 vezes. Na segunda vez que eu quebrei, eu tinha acabado de casar. Estava me reestruturando. Então, aí eu, vou montar alguma coisa, né? Plano B da advocacia. Esse negócio tá meio lá, tá meio cá. E aí eu falei, não, meu pai tá aposentando. Meu pai trabalhava em moda masculina, em loja de moda masculina, e sempre teve o sonho de ter alfaiataria. Pá, vamos montar alfaiataria. Ele, não tenho coragem. Eu vou montar com sem você. E toquei o projeto. Fiz planejamento estratégico, fiz tudo. Tudo. Bonequinha. O único estabelecimento que eu conheço que nasceu com um regulamento interno pronto, viu?
Gente, mano, realmente. Pois é, bem bonitinho. E aí, tocamos o barco. Quando eu pisei na grama alheia, que eu vi que os clientes de lá tinham os mesmos problemas da advocacia, eu peguei a chave, dei pro meu pai e falei, tchau. Eu vou fazer o que eu amo, que eu amo ser advogada. Se é pra passar perrengue aqui, eu vou passar perrengue lá. Viu? Tchau, cuide do seu brinquedo, que eu vou cuidar do meu brinquedo. Nunca mais voltei. Só volto lá agora pra ajustar a roupa. Como cliente? Ou como indicadora? Com mega Com desconto. Não vai chegar lá e não vai pagar porra nenhuma. Não pago nada. Faz parte do marketing também. É. Essa imagem pessoal. Com certeza. Com toda certeza. Se tem uma coisa que eu fui criada vendo, acompanhando, é a importância da imagem pessoal para absolutamente qualquer coisa que você vai fazer. Para absolutamente qualquer coisa que você vai fazer. Meu pai arrumava o jeito da gente andar. Olha só, até andar. Até o jeito da gente andar, o jeito da postura, o jeito de falar. Então, apesar de eu ser de origem muito pobre, de uma origem familiar muito humilde, eu tinha esse contato com os clientes do meu pai. Então, eu observava, eu sempre transitei. Então, e meu pai também, você conhece meu pai. E eu aprendi a transitar em todos os lugares e aprendi a me portar e a me vestir. Então, sempre fui. Então, a dica para a mulherada, viu? E não necessariamente com roupa caríssima, com nada disso. A gente pode estar elegante em qualquer circunstância e cabe em todos os bolsos, só precisa ter bom gosto. Então, foi criada assim. Então, é uma coisa natural. E E ninguém sabe que eu sou fashionista, né? Ah, não, peraí. Então vamos começar do início. Vamos resetar. Começa de doce. Vamos começar. Por favor, se presente aí. Se qualifique. Janaína, Passa o se currículo, qualifique tem que passar aí. Eu vou dar uma Passa justificada. Você sabe que isso aqui é coisa de geminiano com aquário. Eu sou Eu gêmeos com não aquário. entendo, eu não entendo muito de... Só Quem sei que, tá ouvindo só sei vai que eu sou entender. leão, com acidente leão, lua e leão. Só isso. O resto eu não sei mais nada. Pois é, leonino gosta de estar. Então, esse é o tipo da coisa. E a criatividade geminiana. O geminiano é criativo. Altamente criativo. Entendi. Então me diga aí, quem é a Janaína? Se Janaína- fosse Fred, se Fred estivesse aqui, dizia assim... Fez ontem, Mentira. velho. Fez. Ele chega no final do programa, ele fala, toda vez que eu for, agora eu só vou se você deixar eu fazer o tete a tete. Eu falei, tá Tete a bom. tete com BDV, mas assim... Aí faz as perguntas. Não, ele queria imitando ser Marília Gabriela. Mais ou menos isso aí. Marília Gabriela. Então assim... Só que ele acaba constrangindo a pessoa, entendeu? Ah, tá A difícil. pessoa, Janaína por Janaína. Tá difícil. É. A pessoa, pra me constranger, tem que comer muito É, arroz não, e isso feijão, é- viu, pai? Porque Janaína por Janaína é uma paulistana. Eu ia perguntar pelo atualmente dita sotaque. Paulibaiana. Eu É uma achei que era paulibaiana. carioca. Não, eu já tenho capacidade de dizer que eu sou quase naturalizada baiana. Porque eu Ah, tenho tá. 25 anos aqui. Pô, 26 A gente vai anos fazer um aqui. teste durante o podcast para saber se você realmente é ou não é. Exatamente. Sou mais baiana do que meu marido, que é baiano. Vamos ver. Tem isso também, né? Tem muita isso gente também, que- tem, muita gente tem. que vem de fora acaba ficando mais baiano que a Defendo gente. com unhas e dentes. Tá bom, tá bom. Nascida na quebrada, como diz a história. Nascida no Grajaú, na periferia de São Paulo. E fui artesã. Paguei minha faculdade toda com artesanato. Durante a faculdade inteira. Você fazia o quê, gente? Bijuteria. Porra, que massa. Bijuteria. E não era aí. O empreendedorismo vem daí. Eu tinha 12 meninas que eu abastecia a mão delas e elas vendiam para mim mais tudo que eu vendia na faculdade. Pensa. Então, eu acho que eu era melhor de vida na faculdade do que depois que eu saí. Eu era, não, eu tenho certeza. Depois que eu saí dela. Porque para você engatar na advocacia, ainda mais com todo esse histórico, é bem complicado. Sim. E do jeito que eu escolhi, é mais complicado ainda, que eu escolhi advogar para a empresa. Então, pensa, sem tradição jurídica, pobre, sem nenhum parente em Salvador. A primeira... Veio por amor. Pelo amor. Exatamente. Construir... E não era o amor ao Xê, Não. nem ao Dendê. Não, esse veio primeiro com uma Acarajé, semana nada. aqui. Fui a única pessoa da família que nunca estranhou acarajé na vida. O meu organismo e eles, nós Se nos adaptou. adaptamos assim. Primeiro teste. Isso é Pé. bom. Isso é Já bom. comeu passarinha? Claro. Tá, então tá bom. Primeiro passa, ó. Passou Não gosto, mas já É comi. isso que eu ia falar. Eu não gosto também, não. Eu não gosto, mas já comi. Já comi, mas não gosto. Molhinho Ó, não. vou fazer um teste com você. Já comeu tá. maniçoba? Claro. Ah, bom. Então, De tudo marisco, bem. inclusive. Uau. Não, eu sou... Nunca. Eu também não. Você nunca foi no bar do Piri? Não. Nordeste de Amaralina, você precisa ir. Vamos marcar pra gente vamos tomar uma. anotar. Esses Vamos contatinhos anotar. aí. Aí, vamos lá, você
falou aí já, até pra gente continuar nesse currículo que Ive começou a puxar seu. Aí você mencionou que você quebrou 2 vezes. Que porra foi essa aí? Sociedades erradas. Você quebrou 2 vezes na advocacia ou outros empreendimentos? Na advocacia. Depois que eu formei, eu foquei toda a minha... Até porque eu não tinha como fazer diferente. Porque o artesanato me adoeceu. Eu tenho 3 hérnias de discos e tenho síndrome do túnel do carpo. O último ano na faculdade foi literalmente com eu desenhando croquis de peça para meu irmão montar para mim, porque eu não conseguia fazer. Misericórdia. Foi barril dobrado, como dizemos aqui na Bahia. E aí, para ficar boa? E aí, ficar boa 100%, nunca Não mais. rolou. Porque até hoje, quando eu pego... Se eu pegar um alicate e fizer um movimento, eu não consigo fazer. Ixi, Mas aí eu me readaptei, fiz muita fisioterapia, não quis fazer cirurgia e segui trabalhando, adaptada. Eu não digito muito, eu sempre tive programas que eu falo e ele digita, e aí você vai consertando, fui me virando, me adaptando. E aí, foi-se. Por esses anos todos, já são quase 18 anos de advocacia. E as 2 quebras foram as 2 quebras na advocacia. Uma por escolhas erradas, sociedade, a maluquice, a loucura de... Eu sou corajosa e sou determinada. Se eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer e seja lá o preço que eu tiver que pagar. Então, eu não tinha condição financeira de ter o meu primeiro escritório. E eu abri da forma mais errada possível. Sacrificando todas as minhas despesas pessoais, sacrificando minha vida pessoal. E aí, qualquer errozinho é fatal numa situação dessa. E não foi diferente disso. Aí tive uma sociedade que não foi boa, que não deu certo. E a insegurança de estar sozinha. Tem muito advogado que tem insegurança. Será que eu consigo advogar sozinho? Será que eu consigo tocar? Será que é para mim? Ouço muito aluno meu falando isso, muita gente falando isso. E aí fiquei insistindo, é como você insiste em casamento que já está fadado ao fracasso, né? Insisti. E, obviamente, deu errado. Quebramos. Quebramos de vender tudo que tinha dentro do escritório, ficar devendo 30 mil no banco, quando 30 equivale de 300, uns 300 de hoje. E advogado dentro de casa. Passei 1 ano e meio advogando dentro de casa. Tentou a segunda vez. E aí, vamos, né? Não tem opção. O plano A, o plano B, fazer o plano A dar certo. Gostei dessa, repete aí. O plano B é fazer o plano A dar certo. Porque essa sensação de plano B é sensação sempre... O meu plano B durou 30 segundos, foi o tempo da alfaiataria. Quando eu vi, quando você falou uma coisa certa. Chato na alfaiataria, eu falei, epa, aqui também tem? Até não porque, quero Janaína, mais. essa ideia do plano B, que as pessoas, você sempre tem que ter um plano B. O plano B me passa, não sei se é uma sensação, de já contar com um insucesso. Fracasso, concordo. E então você tá sempre, tudo bem, se não der certo A, eu vou pelo B. Você acha que não? Rapaz, acho que depende da intensidade que esse seu plano B é. Eu acho que quanto mais detalhado, pronto e apto a ser utilizado num plano B é, mais você de fato está contando com o fracasso do plano A. Vixe, entendi. Quando você tem um plano B que é só uma ideia, você é uma se pessoa não precavida. Entendi. Entendeu? Agora, todo plano B tá tudo certinho. Na hora que der merda, só aperta o botão e começa a rodar. Pô, irmão, então o seu plano A não tá... Você não estava tão convicto. Confiança zero no plano A. Seu plano B sempre foi o plano principal. Às vezes é uma ideia, né? É. Você deixa o plano B só uma ideia, beleza. Não sou contra, não. Eu também sou dessa pegada de não ter plano B. Minha esposa, inclusive, fica puta comigo com essas porra, mas... É muito mais nessa pegada de um foco total e acreditar no projeto que eu estou com a cabeça enfiada do que necessariamente ser precavido. Né? Eu penso muito dessa maneira, mas considero não ser precavido ruim também. Não, com certeza. Não com certeza. ter, Não, mas hoje em dia, você não ser precavido é você não ter uma boa reserva financeira, você não ter um investimento, você não ter outras fontes. Olha, eu sou professora, eu sou palestrante. Se tudo der errado na vida, seguirei fazendo palestra e conteúdo. Eu já fui professor, mas ninguém mais esquecer meus alunos. Aí eu não sou mais professor. Agora eu sou só advogado. Ninguém que uma vez professor, sempre professor. Nada disso. Várias pessoas mandam mensagem no ar. Uma vez professor, sempre professor. Mas nunca teve isso. Todos já formaram. Eu nunca quis dar aula em graduação. Eu dei aula em pós-graduação e hoje nos meus cursos. Mas eu nunca
Eu sou disruptiva. Eu nunca me dei muito bem com as o regras. ortodoxo. Não, é porque eu não acreditava. E também gosto muito de uma boa remuneração. Eu gosto também. Né? Gosto. Gosto muito de uma boa remuneração. Então, eu quebrei essa vez por esse motivo. E assim, foi das piores coisas e das melhores coisas que eu aprendi. Porque eu consegui aprender que você, quando quer ser grande sem querer, sem poder, fica pequeno sem querer. Eu queria ter um escritório a qualquer custo, mas não estava nem perto de eu estar madura para isso. Porque a gente sai da faculdade achando que os clientes vão cair, né? Sim, Vai abrir uma janelinha assim, pronto, a safra da Janaína vai cair. Abra e pronto, vai começar a despencar do céu. E não é isso que acontece. Não. A gente não... E essa realidade, inclusive, bate na porta bem rápido, né? Bem rápido. Bateu com o primeiro boleto do FIES que eu tinha para pagar. Porque eu fiz FIES 70% e naquela época que eu fazia não tinha carência. Carência nada, virou a chave, acabou. Pagou. Ou seja, eles entendiam que a gente saía da faculdade... Empregado. E aí, eu trabalhava em outros escritórios de advocacia, de dia, e à noite trabalhava para mim. Durante o horário de almoço, essas coisas, eu saía para atender. Terminava o horário do escritório, eu ia para o meu escritório atender. Então, era aquela loucura. E eu tinha um sócio que não estava nessa mesma vibe. E eu sempre tive uma veia comercial forte. E o meu sócio não tinha aquela mesma vibe. Não dá certo desse jeito. Óbvio que ia dar errado. E aí, da segunda vez que eu quebrei por causa de um cliente grande. Por isso que eu digo que hoje eu sou a rainha dos baixinhos. Eu gosto dos pequenininhos. Eu tive um cliente grande, que era praticamente de onde vinha a minha maior fonte de receita. Ele deu um golpe, ele participava de licitações. Ele deu um golpe no mercado, deu um golpe em mim. E ele representava um percentual alto do seu Uns faturamento. 80% do meu faturamento. Aí, fora ele, tinha os mercadinhos pequenininhos. E o que vinha para o futuro de reclamação trabalhista, que tem futuro desse que até hoje eu estou esperando. Então, não quebrei, não fui à bancarrota como fui dessa outra vez, mas já perdi escritório de novo, já estava alugando uma salinha, já tive que procurar dividir com mais gente, já tive que tomar outras providências. Eu tenho essa... E aí aquele sonho da histórias... grande empresa, aquele sonho, para mim foi por água abaixo. Eu acho legal esse bastidor ser contado, porque assim, e corajoso, porque nem sempre, como se diz, que as redes sociais é o mundo da aparência, da transparência, mas a transparência do que se quer mostrar. É importante que se saiba que também há um caminho a percorrer para chegar a estar na vitrine que se está. E acima de tudo, dá merda. Acima de tudo. Dá merda. De vez em quando dá merda, viu, bicho? Tem que ter essa galera, não tem essa noção, não. Eu falo muito disso. Os meus seguidores são muito fiéis e gostam muito. Ou me amam ou me odeiam, porque eu digo que o Instagram é meu amiguinho. Fora os vídeos instrutivos que eu gravo, nos stories é realmente vida real. Vida real. Eu falo mesmo. Porque eu acho que seria muito antiético da minha parte hoje vender cursos, ministrar cursos e não falar tudo que eu precisei dar errado para poder hoje ensinar a fazer certo. Porque tudo que eu ensino é advocacia real, é pé pisando na lama, pisando a água limpa vem muito depois da água suja. É realmente uma experiência adquirida, né? O conhecimento que você adquiriu na sua vivência, você passa. Porque, por exemplo, de vez em quando, e, claro, sem denominar, nem pensar em alguém, não é uma crítica dirigida, mas eu vejo, por exemplo, pessoas recém-formadas, e quando eu falo recém-formadas, que às vezes nem... Recém-formada sem carteira. Sim. Não tem aquela coisa Advogado sem carteira. Advogado sem carteira. Mentor. É porque aqui na Bahia tem uma figura engraçadíssima que é advogado com OAB e tudo. Tem advogado com OAB e tudo. O pai fulano é advogado com OAB e tudo, sabe? Eu falei, massa. Tem essa figura. Aqui, então tem essa figura do advogado eu falo isso para meus alunos. E aí, eu acho interessante que essa pessoa vai para a rede social, dá dica... que sabe advogar e tudo. Dá dica de carreira jurídica. Aí você diz assim...
Oi? E aí, é o que se diz, é a vida real, é o que é orgânico, é o tal do conteúdo orgânico. Não adianta você produzir uma realidade que as pessoas sabem que não existe. As pessoas não sabem, o pior é isso. É sério. Tem muita gente que compra, muita gente que compra. Eu digo muitas vezes, às vezes eu tenho a sensação, os meninos, eu faço questão de contar minha história, até para quem entra para trabalhar comigo, porque eu falo, gente, vocês estão vendo essas pilastras, tudo bonitinho aqui, tá vendo tudo muito lindo, tudo muito arrumado, todo esse glamour. Vocês não estão entendendo. Até 4 anos atrás, eu alugava uma cadeira nessa sala, porque levou muito tempo para começar a dar certo. Eu precisei estudar sobre gestão, eu precisei estudar sobre marketing, eu sempre fui boa comercial, mas eu precisei refinar minhas técnicas. Foi muito estudo para poder fazer isso acontecer. Academicamente, como advogada, eu sou professora de Direito do Trabalho e professora de Direito do Consumidor, não conto para ninguém, porque eu só me posiciono no Direito do Trabalho. Mas para fazer... O direito sempre deu certo. O direito sempre foi o pilar de tudo, porque eu imaginava, quando saí da faculdade, que bastava ser boa o suficiente. Então, eu tinha que ser boa o suficiente. Então, eu sempre estudei, sempre fiz tudo, sempre fiz com maestria o direito. Só que tem muito mais, além da van filosofia, quando você fala de sucesso na advocacia, do que isso. Eu conheço tantos colegas que são academicamente geniais e que não conseguem ter sucesso na profissão, porque falta inteligência emocional, porque falta uma noção do que é um romantismo em volta da advocacia, que o advogado só se sente advogado se ele estiver protocolando prazo. Eu concordo 100%. Há uma falta de visão mais de modernidade do que é a advocacia. E aí uma coisa que a OAB contribui muito negativamente nesse ponto. Essa questão a advocacia ela não pode ser mercantilizada. Mas, meu amigo, não é você tratar de maneira mercantil. Existe... O que eu entendo... Não conto pra ninguém também, não. Eu já dei aula de ética pra galera que fazia exame da hora. Olha, eu sei tanto esse código de ética de frente pra trás, de trás pra frente, que eu também daria. Não me chamem, eu não vou dar. Eu passei por esse período também aí. Isso sempre vi essa parte de você não tornar algo mercadológico como uma fuga do que é vulgar. Exatamente. Fala, olha, você não pode transformar a advocacia num negócio que vai fazer propaganda, na época que sala de aula eu dava inclusive esse exemplo, que vai fazer uma propaganda que vai chegar igual o Ricardo Eletro, gritando na televisão. Vai, vem pra cá, assume alimentos 10 vezes no cartão. Não vai, é isso que a norma não quer. Não, e diga-se de passagem, até Ricardo Eletro quebrou, então... Isso, ainda tem isso. Não deu certo. Se isso fosse um marketing realmente bom, de futuro bom... Aí, Ricardo Eletro não tinha quebrado. E aí, veja, é esse ridículo que na minha opinião, a norma não quer. Mas todo o resto de uma atividade empresarial faz parte do universo de história e advocacia. E as pessoas têm que assumir isso. Enquanto não se assume isso, vai se quebrando escritório atrás de escritório, vai se frustrando advogado atrás de advogado. Pela clara falta de visão de uma atividade. Eu não falo, o cara sempre vende. O que nego vende aí também. Eu não vendo nada. Eu só venho aqui falar besteira. Só falo um monte de besteira aqui. Eu chamo gente que sabe para eu poder falar besteira, inclusive a pessoa poder me corrigir, eu aprender com ela, tá? É isso aí. Mas a maioria das pessoas hoje olha para uma história de advocacia sem uma visão nesse sentido. E é de tudo. É de financeiro, é de recursos humanos, é de produto. Absurdo você falar em produto na advocacia. Pô, meu amigo, então a gente realmente está em sintonias bastante diferentes. Exatamente. Porque eu entendo, sim, uma tese, por exemplo, tributária de sucesso é um produto com toda bem certeza. Vendido. Né? Então, se você não for pensar em CAC, custo de aquisição do cliente, se você não for pensar em ROI, se você não for pensar em coisas tecnicamente importantes... Como se você não for fazer... Um advogado não sabe fazer uma DRE. Um advogado não sabe como emitir... Gente, tem advogado que não sabe como emitir uma nota fiscal. Porque sim, normaliza. Manda pro contador emitir a nota. Eu tenho uns colegas assim. Entendeu? Então, assim, não dá, gente. Não dá. É uma empresa. Mesmo que você não tenha CNPJ, é uma empresa.
É uma empresa. Quando Separar patrimônio, separar as contas, a vida pessoal da conta da É advocacia. o mínimo, né? Não, você não tem noção. Se você fizer uma enquete, eu te aconselho, faça uma enquete e pergunta. A maioria, 99% dos advogados autônomos não tem ideia do que é isso. Por acaso você estudou isso na faculdade? Não. Você estudou isso na faculdade? Não. Nem nenhuma faculdade que eu ensino tem gestão jurídica. Nenhuma. O que é um Fred BDB crime. dá aula de Dá gestão aula de escritório. disso. Na Baiana tem isso, Gestão de exatamente. escritório. Pois é, mas não se tem. Falar sobre Ou marketing. departamento jurídico, eu não O sei. que é marketing? Ninguém fala sobre o que é marketing. Esses dias eu abri uma vaga. Esses dias não, tem um tempo eu até Ou desisti. fala só do marketing só no sentido limitador. Só do marketing no sentido limitador. Exatamente. Mas não ensina como você... Porque a arte do marketing para advocacia é vender, sem oferecer nada. É verdade. É o vender sem vender. Sim. É a arte de Verdade. você mostrar um produto, como a gente está dizendo, simplesmente fazendo conteúdo orientativo, sem fazer nenhum tipo de chamada para ação do tipo, me contrate. Senão você vira Ricardo Eletro de novo. E isso não vende. Parece que você está desesperado. Eu queria estou com uma disciplina nova. Que é a primeira vez que eu estou ensinando essa disciplina. Eu tenho 19 anos de sala de aula. E chama Design da Carreira Jurídica. Design? E foi um desafio para mim. Mas aí a coordenação me chamou e falou assim, olha, Ivy, o lance é o seguinte. Porra, doideira, já o nome da disciplina pra mim já é doideira aí também. Eu achei que é sinal que é isso, né? É a ementa Não. desse negócio. É explicar para uma pessoa que está entrando no curso, é uma disciplina de primeiro semestre, quais são as possibilidades que ele tem dentro do Posso bacharelado pedir uma de direito. coisa? Pelo amor de Deus. Ah. Coloca no top of mind desses alunos, estagiei em escritórios de advocacia. E você acha que eu não falei isso? Pelo amor de Deus. E outra coisa, Janaína, uma coisa que eu tenho observado muito, não fique pensando que a atuação do advogado se restringe apenas em protocolar a petição ou fazer diligência, que a gente tem um campo de atuação extrajudicial enorme. E meu escritório se baseia nisso. Exatamente. E eu digo assim, aí eles falam assim, não é possível. Eu posso fazer isso. Eu falei assim, óbvio que você pode. Óbvio que você pode. E aí, é uma outra visão. Ele começa o curso dele tendo entendimento, mesmo que eu não possa passar a experiência para ele de gestão, que eu não tenho competência para tanto. Eu abro a mente dessa pessoa. Saia da sua caixinha. Pense mais. Você sai daqui com... Eu digo assim, olha, pensem o bacharelado em Direito como um corredor. Você tem várias portas a seguir. Então, assim, eu acho que falta essa percepção. Falta mesmo. A gente sai assim, ó. Eu não sei se essa foi a sua ideia, mas você quer seguir atividade pública ou privada? Antigamente Pública, era só isso. você vai fazer concurso. Privada, você vai ser advogado. É isso aí. E dentro da advocacia, a gente sabe que cada vez mais é importante você criar os seus nichos. É engraçado você ter falado isso, que eu tenho visto ultimamente essa pergunta que eu quero que você responda também. Se você passou pelo momento do... vai fazer concurso ou vai advogar? Claro. E isso chegou Na verdade, a ser uma questão eu acho que real para minha mãe você? passou assim? por isso. Minha Mais do que mãe, você, né? muito mais. Sua mãe tinha essa dúvida, né? Minha mãe passou, minha mãe e meu pai passaram muito por isso. Minha filha, Faça um concurso. faça um concurso, minha filha. Você me vê sentada numa sala, trancada, fazendo a mesma coisa que te determinar. Cara, se eu te falar... Não rola, Posso te falar um negócio? Há muitos anos atrás eu era estagiário do Ministério Público Federal, Procuradoria da República na Bahia. Um abraço a todos aqueles colegas, inclusive a turma de estagiário da gente, pô, sensacional. Tenho vários amigos de lá até hoje. Era um estágio, aprendia Muito meu Jesus legal, amado. Né? Primeiro que você entrar num concurso que não era fácil, né? Porra. E aí, um certo dia, eu estava conversando com uma analista do procurador a quem eu estava, da procuradora a quem eu estava servindo como estagiário. E a gente estava discutindo uma questão num processo e eu comecei a falar alguma coisa em relação à profissão. Eu já estava meio que caminhando para a parte final do curso, né? Falando sobre procuração. E isso me marcou profundamente, porque sem o julgamento, de verdade. Ela falou, rapaz, olha, trabalho para mim só tem um significado, é dinheiro.
para eu ter outras realizações fora daqui. Então, se você fala assim, olha, eu vou te pagar um excelente dinheiro para você passar o dia carimbando folhas de papel durante as 8 horas, eu farei isso com a maior tranquilidade e serenidade. Sairei daqui sorrindo e feliz, porque eu não busco satisfação aqui. Eu ouvi aquilo, inicialmente chocou de cara, porque para mim sempre foi necessário, o conceito de trabalhar envolvia essa questão da satisfação. E nessa época eu já era bancário. Então eu já vivia com uma loucura de meta na cabeça, não sei o que, já vivia um certo nível de satisfação, de conquistar coisas e tal no ambiente de trabalho. Mas depois eu parei para refletir pelo outro lado, essa questão dessa outra realização que não é só no trabalho. Então quando eu falo que é sem julgamento, é no sentido de que eu não sou assim. Mas eu compreendo a afirmação que ela trouxe. No sentido de, a minha felicidade não depende da minha atividade profissional. Eu não sei se a gente está falando aqui também de uma questão de frustração, né? Eu queria ser, mas não consegui, então para mim, tanto faz. No frigir dos ovos, eu fiz a pergunta, você já respondeu, mas era para falar, e é uma coisa que toca ao que você faz, porque tem a ver com marketing jurídico. Eu tenho visto hoje em dia o contra-marketing de concurso. Não sei se já passou no seu feed. No meu já passou. Tipo assim, você que está fazendo concurso público, desista! A advocacia tá bombando. A advocacia tá bombando. Mas tá. Tá ganhando dinheiro pra venha pra cá, não sei o que. Eu era juiz e não quis ser mais. E não sei o que, não sei o que. Rapaz, isso, há 10 anos atrás... Era um sacrilégio. Meu Deus do céu, esse cara é chamado de louco. Eu tenho certeza que esse cara tá vendendo o curso com uma zorra. Porque só essa abordagem né, mais diferente... Agora, assim, não é uma abordagem falsa. Porque a advocacia, ela tá dando dinheiro para quem está sabendo olhar a advocacia pelo prisma correto. Quem está olhando a advocacia como se via 10, 20 anos atrás, vai morrer na praia. Sim, mudou. Nós já temos hoje inteligência artificial fazendo audiência sozinho, fazendo petição sozinho. Então, o pessoal que está na advocacia ainda de massa, antiga, aquela coisa, vai morrer na praia. Agora, para mim, a advocacia e qualquer coisa que se relacione a dinheiro, ela não pode ser... Ela tem tempo de maturação. Vamos dizer assim. Se você não tem grana para pagar os seus boletos básicos, dinheiro é, com toda certeza, a primeira coisa que você vai olhar. Só que a partir do momento... Isso eu estou parafraseando meu marido que me trouxe essa teoria e me convenceu. Quando você passa um tempo e aquelas necessidades iniciais foram supridas, o dinheiro perde o sentido do dinheiro. Esse sentido aí, né? Esse sentido, sim. Mas só sobe o propósito. Se você não encontrar propósito para entregar para a humanidade, para entregar para si mesmo, realizações pessoais dentro do trabalho, é muito provável que você, na primeira marola pesada do seu trabalho, você não sustente ficar ali. E ainda mais na advocacia, que não tem nada de flores, que tem uma parte muito ruim. Tem a parte... Os clientes são maravilhosos, são, mas são terríveis ao mesmo tempo. Uhum. Sim. O judiciário não faz justiça. Então, aquela galera que sai com aquele ideal de justiça para advogar, lá, todo mundo que entra lá, estagiário que entra lá, eu já dou logo um banho de água fria. Então, cai na real, pisa o sapatinho aqui. Então, se você não tiver um propósito genuíno de algo a fazer, de algo a entregar, além da contraprestação do dinheiro, eu não acho que você sobreviva muito tempo. Numa atividade autônoma, eu concordo 100%. Pois é. Mas para o cara que busca o concurso público, talvez seja exatamente isso que se queira. Não sei. Tem um exemplo dentro de casa. Meu marido era concursado da Petrobras. E, assim, ganhava 3 vezes o que eu ganhava. Quando a gente casou, ele se endividou porque se deslumbrou com o tanto que ele ganhava e aí foi de vez. Então, assim, a grana veio em primeiro lugar, muito na frente do que o propósito. Até que a atividade que ele fazia, ele até gostava. O problema é que não é só a atividade.
O problema são as questões relacionais, as questões políticas de qualquer concurso que você vai fazer, que tem Sim. lá seus problemas. Aí, lá para as tantas, eu acertei a mão, o escritório começou a decolar. E eu sou um zero à esquerda com dinheiro, com conta. Eu tenho TDAH, né? Então, alguma coisa tem que sair ruim. No meu caso, são as contas. Fazer conta aqui, um abraço para o Rafael Cândido. Acabei de lembrar dele quando você falou. Pois falei, é. Ele também, né? A gente é TDAHzão. Ele falou disso Lá. aqui no podcast dele. Ele falou que eu sou também? Não, falou dele. Então, assim, eu não consigo. Era um dia inteiro para fazer uma coisa que hoje ele faz em 10 minutos. E aí ele começou a me dar uma mão. E aí ele começou a ver de frente o quão infeliz ele estava fazendo o que ele estava fazendo. E se descobriu gerindo, dando resultado, fazendo alguma coisa diferente. Ele pediu exoneração e hoje ele é full-time gerente geral do escritório. Mas ele é da área jurídica, ele fez direito depois disso? Esse é um ponto para fazer um podcast. Viu? Não. Trabalhar, cônjuges trabalhando juntos. A gente vai fazer Rapaz, sobre isso. não, né? Não, eu vou ser o case, né? Eu vou ser o Rapaz. case. Rafael, deixa eu falar uma coisa. O meu cônjuge, Sendo a CEO de vez ou a em quando ele me esposa. fala, vamos fazer uma Sem coisa... condição, Ele velho. me Se fosse pro- lá em casa, 5 anos ia ser demitido. Você ia ser demitido? Mas, Coisa ó, de 2 meses. Você quer que Coisa eu de te 2 diga meses. uma coisa? Não dá certo, não. E aí? É como eu diz a história, o cara tem que ser muito macho. Pra encarar, né? Ele é. E ele é... Eu falo, gente, vocês acham que a braba da casa sou eu? Vocês não conhecem o meu marido. Minha mulher, se fosse me achar. Mas assim, vocês em casa conversam sobre trabalho? Óbvio que sim. Quebra o cacete. A gente tenta separar, mas nem sempre é possível. Tem hora que o Ainda pau... mais que ele é responsável pela grana. Essa história, Isso aí! Essa história que assim, ó, não, o marido e a mulher trabalham juntos. E Não é ele só chega- responsável Aí pela chega em grana, casa, pela a gente grana, tem um não. combinado que a gente não fala sobre o Eu trabalho. tento. Não existe Velho, isso. pode até existir o combinado, mas que ele se realiza é mentira de podcast de coach de relacionamento, velho. Não tem Adorei. como, é impossível. Ô, Rafael, Chega em casa, porra, aquele negócio daquele. Não posso porque tem um combinado do. Rafael, Porra vem cá. nenhuma. Você consegue cumprir combinado, tipo assim, hoje é sexta-feira de noite, a gente não vai conversar sobre aquele problema que a gente teve no início da vamos semana e deixar que pra tá aqui, segunda ó. de manhã. Vamos deixar pra segunda. Não existe, Esse né? negócio da gente quebra o cacete de Mentira, escritório, pô. chega de casa, chega em casa, vamos ficar de beijinho, de abra aqui, ó. Agora não é mais Janaína profissional que tá aqui, agora é a Janaína mozinha. E ó. Agora saiu segunda-feira, bateu a porta, chegou no escritório, vão quebrar o cacete agora. Não Não Tem rola. como, tem não como. rola. Eu tô Como vendo diz se tá meu vendo- marido, a cara fica desse tamanho por uma semana. Enquanto não resolve, a cara fica desse tamanho por A uma produção semana. tá se acabando de rir. Tá se ali. acabando. Ah, é? É, porque trabalha produção junto com a trabalha esposa. Agora vamos contextualizar. Depoimentos da vida real, Isaías, daqui a pouco Depoimentos da aqui. vida real. Ele Ô, tá ali o Isa, tempo você tá todo assim, ó. Eu que tô precisando? de frente com ele, deixa eu contar. Ele tá assim, ó. Só concordando. A vida discordando. como ela é. A gente podia trazer um depoimento. A gente já ia fazer. Você se lembra daquelas novelas de Manuel Carlos, que todo episódio, no final da novela, passava a vida como ela é sobre o que aconteceu na novela? A gente podia fazer isso assim. A gente traz o podcast. Mas você quer que eu te diga uma depoimento no coisa? final, né? Um depoimento no final. Tem seus problemas, mas é a única pessoa que tem exatamente o mesmo propósito que você. Se Isso é uma- você isso é tiver uma uma vantagem convergência de. impagável, Ó, né? ele tá balançando a cabeça que, pelo jeito, ele é bem casado e tem uma boa sócia. Mesma coisa que eu. Ninguém comeria o pão que o diabo amassou junto comigo como ele faz. Então, Sim. assim, perceba, olha a coincidência. Veja que coincidências não existem. Se ele não tivesse me tirado isso das costas, eu não teria tempo e não teria o foco, a desvirtuação do foco para focar onde realmente fez o escritório crescer. Ele voltou nessa segunda 2019, fase. Nessa exatamente. segunda fase. Exatamente. Na... Ou seja, boa parte do que a gente construiu é muito porque ele tá do meu lado. Sim. Porque ele, eu digo assim, eu sou a louca, eu tenho ideias completamente malucas e ele organiza. E ele ajuda a botar no papel. Até porque isso, de fato, as ideias precisam de um nível Exato. de E, assim, direcionamento. não né? sei fazer isso. Quem sabe fazer isso é ele. Eu digo que eu penso, eu ajo, eu coloco, faço dar certo e Isso ele é importante. procedimenta. Isso é importante. Então, é um casamento perfeito em todas as suas funções. Meus alunos estão malucos
para o dia que eu vou dar a mentoria dele no curso. E vai rolar, viu, galera? Imagino. Ele só não teve tempo. Que momento que é nessa fase do já passamos, viu, galera? Já passou as 2 fases que quebrou, agora Só felicidade. Não só tá mais no decolando, planejamento. Agora é só decolando. Exatamente. Né? Houve um momento, depois que você já estava com essa formatação de escritório, né, atual sua, em que você chegou e falou, rapaz, é o marketing que eu quero fazer. E você iniciou, por exemplo, com a questão dos vídeos de dica e tal. Você sabe que ou essa ideia era prévia? Não, eu comecei o marketing porque eu quase quebrei de novo. A terceira? Eu ia quebrar a terceira. Eu falei, epa! Não vou me permitir um negócio desse. Nem ferrando! Eu perdi 17 contratos de uma vez só. Perdi uma rede de supermercados que se desfez e aí os associados se integraram em outras redes que tinham já a sua estrutura jurídica montada. E fiquei com pouquíssimos contratos. Isso eu estava recém-parida, com uma criança de 4 meses. E aí foi perto de uma eleição da OAB. Falei, bom, toda a minha classe de relacionamento, porque foram contatos criados por muitos anos, era sempre aquela forma que dá certo, viu, gente? Não joguem fora, continua dando certo. Boca a de boca. indicação, boca a boca, um gosta, indica para o outro. O pessoal já chegava lá no escritório, e meu contrato é preventivo para pequenas empresas, já chegando assim, doutora, sabe aquele contratinho de fulano? Eu quero um contrato daquele. A senhora faz para mim também? Era assim. Então, quando eu tomei essa tacada toda de uma vez, doeu pra caramba. Eu falei, bom, como é que eu vou achar mais gente? Continuo sendo filha... Repor. Continua sendo... E tinha que ser rápido, porque tinha 2 bocas para alimentar agora, né? 2 bocas para alimentar. Continua sendo filha de pobre, continua sendo aquele negócio todo, aquela origem toda. Mas agora eu já tenho essa galera aqui e tenho muita experiência. Vou fazer o quê? Falei, vou aparecer. Vou aparecer aonde? Tinha que aparecer na televisão. Porque quem é advogado bom aparece na televisão. Como é que você vai aparecer na televisão louca? Não tinha como aparecer na televisão. Não tinha dinheiro para contratar assessoria de imprensa. Não tinha porcaria nenhuma disso. Aí fiz assim, falou, vou arrumar uma assessoria de imprensa 2 meses. E aí, vou fazer relacionamento, porque eu sou boa de fazer relacionamento. E aí, vou fazer marketing, vou fazer... como chama? Networking com advogados. Vou fazer o quê? Vou me jogar na eleição do OAB. Eu tenho um colega, Domício Leal, beijo, querido, que olhou pra minha cara assim e falou, você é maluca. Eu falei, sou maluca, mas eu vou. E eu fui do lado de quem eu já sabia que ia perder. E eu já sabia que ia perder. Ele, mas por que você vai chegar do lado dele se você sabe que ele vai perder? Eu falei, porque lá eu posso me destacar. Porque lá me aceitam. Do outro lado, ninguém me quer. Tá cheio de gente. Então, eu vou para cá, vou trabalhar que nem um severino e vou me destacar. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí, um belo dia, João Amaral, você deve conhecer, meu querido amigo, ia dar uma entrevista na rádio Metrópole. E aí, ele teve um problema de coluna e não foi. E aí, quem pode ir dar uma entrevista na Rádio Metrópole? Antes de terminar a frase, a mãozinha estava lá. Antes de calar, de fechar a boca, eu já estava com a mão lá em cima. E aí fui. E aí comecei a fazer relacionamento. E aí Rede Globo viu, chamou. Rede Record viu, chamou. TVE viu, chegou. Foi. E aí eu dei um monte de entrevista. O que isso me rendeu? Nada. Não. Porcaria nenhuma. A gente sabe esse caminho. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Você tá com dúvida? Adoro esses depoimentos da vida real. Pois é. Aí o pessoal fica correndo. Aí assim, faz um close pra Tá galera do famoso. OAB. Galera do OAB, que fica aí preocupando com os advogados, estão dando entrevista, não sei o quê. Gente, serve pra porcaria nenhuma, gente. Serve pra fazer o quê? Sustentar a autoridade. Não tô dizendo que serve pra nada, não. É bom. A autoridade, se aparece em meio de comunicação, é muito legal. E aí eu percebi uma determinada pessoa conhecida minha começando a fazer vídeo no Instagram.
E assim, eu já sabia, eu tinha feito pós-graduação com essa pessoa, eu sabia que essa pessoa, assim, não era uma excelente, se é que vocês me entendem, jurista. Tá. Eu olhava assim, eu falei... Tá falando bobagem ainda? E eu tô aqui marcando boca? E esse negócio é de graça? Ah, não. Ah, não. Pois agora eu vou fazer. E aí comecei a fazer. Um dia desse eu recebi, só um adendo, que eu lembrei disso, era para ter comentado. Você sabe, né? Porque o que é bom, a gente serve como inspiração, porque hoje nada se copia, tudo se inspira. E a gente tem certeza que podcast, aula extra, tem sido inspiração para algumas coisas. Né? Só que meu jargão de final o que eu tenho visto de gente copiando meu jargão. Nossa, eu falei, ó, só pra lembrar que me segue pra mais dicas é meu, viu? Porque eu vi vários antes pra fazer o meu, pra não copiar de ninguém. Tem duas coisas que o Rafael fala, assim, você sente quando a coisa tá dando certo. Primeiro, você começa a ter haters, pessoas que discordam do que você fala. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você começa essa inspiração. Um desses inspirados da vida me marcou naqueles grupos coletivos e anunciando o podcast da pessoa como se fosse o primeiro podcast jurídico do Brasil. Uma novidade da porra. Eu quase mando primeiro que o de vocês, além de ter sido o primeiro, depois de vocês já veio uma carreta. Pois é. Já veio uma carreta. Mas deve estar lá pelo milionésimo. Pronto. E aí você tocou num ponto importante, assim, pelo que eu sinto na sua fala. Quando você começa, que você reconhece, você diz assim, eu sei das minhas fragilidades, eu sei que eu estava iniciando, eu sei que eu estava... Reconhecer o seu lugar, a sua colocação, não significa dizer, eu tenho que baixar a cabeça e ser humilde. Muito pelo contrário. Talvez seja essa verdade que as pessoas precisam. De saber, olha... Eu tô aqui, tô tentando, as pessoas, elas quebrei, têm mania de se mas medir, tô persistindo. Se medir pela régua do outro. Isso. A pessoa começa a produzir conteúdo hoje, ela já quer produzir conteúdo igual eu. Falei, gente, corre o dedo, vai até lá no final da página, que vocês vão ver as cagadas que saía lá. Era cada vídeo tosco. E isso tinha um outro perfil ainda, que boa parte desses vídeos eu perdi, porque eu queria ter o meu primeiro vídeo ainda, eu queria ter arquivo do meu primeiro vídeo. Era muito ruim. Muito ruim. E aí eu comecei. E não foi rápido, gente. Quem acha que eu abri uma página, passei 2, 3 meses fazendo explodir, esqueça isso. Antes, primeiro, eu comecei a ter resultados, sim. Eu comecei a ter... Primeiro, as palestras surgiram depois da produção de conteúdo. E aí eu comecei a palestrar em universidades, em eventos. Treinamento em empresa eu sempre fiz, mas muito diferente do que eu faço hoje, que hoje eu faço com muito mais técnica e tudo. Mas eu sempre fiz, eu sempre tive vontade de fazer, mas por uma tentativa de dar aula logo que eu saí da faculdade, que obviamente foi extremamente frustrada, eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Eu achava que minha voz era feia, que ninguém queria me escutar. Eu achava, é sério, eu achava tudo isso. Eu achava que eu tinha voz de taquara rachada. E mesmo assim eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. O que é que tem mais ao meu alcance para fazer? Não tinha nada para fazer. Eu tinha que fazer aquilo ali dar certo. Então eu fui estudar marketing. Pronto, peraí. Tem uma pausa aí para eu poder não perder a linha do tempo aqui. Eu preciso... Eu vou te dizer a verdade. Eu vou te dizer quem é Rafael, entendeu? Assim, ele, quando chama a pessoa aqui, é porque ele quer aprender sobre o assunto. É lógico, então, assim, em vez dele comprar seu curso, diga a ele para comprar o seu curso. Galera, ó, é muito mais barato fazer um podcast do que ter que ficar comprando um monte de curso por aí, porra. Tô brincando. Você tá vendo, né? Por isso que ele tá dizendo assim, fala aí do marketing. Muito mais. A gente fez isso com o Rafael, não foi? Foi. A gente pediu o Rafael. Eu adoro o Rafael por causa disso, porque o Rafael é igual eu. O Rafael vai, fala, Rafael, não tem ponta na língua. Ele não queria ir embora, que a gente não conseguia. Eu falei, Rafael... Vocês deram cerveja pra ele? Se deram cerveja pra ele, ele ia morrer. Rapaz, ele queria. Ele queria, mas chegou a gente não tinha como, porque... A gente saiu daqui pra rádio direto. Aí não deu certo. O dele foi maratona, né? A gente foi fez maratona, aqui, a gente fez a tarde inteira, depois foi pra rádio. Foi pra rádio de noite, foi punk. E na época a rádio era tarde, não. Não, era 8. Não, era 8, né? Porque imagine, a gente fez daqui até 8, começou às 2,
E a gente foi até 8 e saiu da rádio. Aí ninguém aguentava mais. Tomar Sem cerveja. condições. Mas é óbvio. Mas ele não ligou pra você pra tomar cerveja na época, não? Não, eu quase briguei com ele, que ele não ia nem dizer pra mim que ele tava em Salvador. Eu peguei e eu mandando Sério? mensagem pra ele. Eu falei, seu cachorro, você tá em Salvador e você não vai vir me ver? Como assim você não vai vir me ver? Ele achou que você não assistia o podcast ao Leite. Mas Pois vai lá. é, pois é. Dê o curso pra Rafael aí. Não, vai. veja só. Não é questão de. Eu não quero, obviamente. Até porque o Rafael falou coisa com uma porra aqui. Que eu tenho certeza que quem assistiu aplicou muito. Ele falou de você no podcast. Aplicou questões práticas, mas é óbvio que Eu mudei. É tudo muito Minha muito rede mais profundo, social mudou depois de Rafael. aqui, né? Até a minha rede social mudou depois do Rafael. Eu Tinha acho coisa que que eu vai tinha mudar vergonha hoje de também. fazer. Tinha coisa que eu tinha vergonha de fazer, que eu vi o Rafael fazendo, eu peguei e mandei mensagem pra ele. Tu é maluco, é? Aí ele, não sou maluco não, quer ver como engaja? Aí mostrou, eu falei, Mandar os resultados, né? eu falei, vou perder o filtro. Eu já sou maluca mesmo, já tenho fama. Vou perder o filtro. E aí, assim, qual era o meu dilema? O dilema de todo mundo que começa, todo mundo que presta, né? O dilema de todo mundo que presta é que começa a produzir conteúdo na rede social. Como produzir conteúdo para ter resultado sem infringir o código de ética? Fui fazer o quê? Fui comer o código de ética de frente para trás, de trás para frente. Fui mergulhar. Então, e assim, eu sempre fui das vendas. Eu sempre fui comercial. Não vamos esquecer do início lá das bijuterias. Claro. Entendeu? Então, eu sempre fui comercial. Eu já vendi de tudo que você pode imaginar na sua vida. Na faculdade, eu vendi muito mais do que só isso aí. Já trabalhei em loja de roupa, eu sou filha de comerciante. Então, eu tinha uma mentoria presencial, ao vivo, desde que eu nasci. E eu sou literalmente a filhinha do papai. Eu venerava meu pai. Então, meu pai ficava atendendo, eu ficava olhando. Eu falei, olha, como é que ele convence o cara a comprar mais uma peça de roupa? O cara não precisa, mas ele vai comprar. E eu ficava deslumbrada com aquilo. Meu pai já foi homenageado pelo shopping Iguatemi, na época que era Iguatemi. Não, é uma arte, pô. Vender é uma arte. Meu pai era um artista. Eu gosto demais. Então, assim, eu sempre fui dessa área. E aí eu sabia que... Eu sempre enxerguei a produção de conteúdo como venda. Tem gente que enxerga como... eu vejo muito produtor de conteúdo hoje, a gente se comunica, muitos a gente se fala, e eles nem advogam. Tem muitos que vivem de publi, vivem de outras coisas, mas assim, não tem um escritório de advocacia. Sim. Eu nunca tive o menor interesse nisso. Eu falei, negócio de publi, de arrasta pra cima, de que nada. Não, meu amigo, eu quero advogar. Tudo que eu faço, o esforço é 100% concentrado no escritório. Com exceção, hoje em dia, das palestras e treinamentos. Sim. Que já virou um plano B. Tá. Um plano Bzinho. Ou uma segunda porta, né? Uma segunda porta. Mas aí você... Vamos lá. É nessa toada que... Porque tem um momento que é o momento do... Que eu não sei descrever, porque todo mundo passa por esse momento. Então eu vou mais ou menos falar, isso vai todo mundo entender. Você fala, não, eu vou fazer o conteúdo. Só que teve aquele momento em que você realmente chegou e falou assim, rapaz, não é agora. Aí você foi lá, pegou o celular e tal. A minha questão para você é, como é que foi o pré entre essas duas coisas? Entre o eu vou fazer e você, de fato, pegar o celular. Você fez um roteiro, você pensou no que você ia falar, você saiu... Foi fático. Digamos que você estudou... Isso vem pela necessidade, né? Eu já produzia conteúdo antes da pandemia, mas muito pouco, muito reduzido. Posts estáticos, muito pouco vídeo. E aí aconteceu o quê? No começo de 2020. Pandemia? Sim. E eu pensei, ó a terceira porta aí de novo. Meus clientes são pequenos, vou quebrar de novo. Me deu um desespero. E aí eu começava a ver contabilidades e advogados dando informações assim erradas. E eu queria falar mais, E aí eu comecei, antes eu gravava um vídeo por semana. Eu falei, vou gravar vídeo todo dia. Nesse momento você estava só no Instagram? Só no Instagram. Tá. Só no Instagram. Porque para mim o TikTok era coisa de criança. E aí comecei a gravar e eu comecei a fazer uma estratégia do seguinte. Por enquanto era só Salvador e São Paulo. Eu tinha 3 clientes em São Paulo e tinha a Bahia. Tinha cliente no interior da Bahia, aqui na Bahia. Tinha em Maceió também. E aí eu comecei a distribuir. Eu gravava os conteúdos, jogava no YouTube e no Instagram.
E disso eu pegava e jogava em grupos no WhatsApp. E aí os vídeos começaram a voar. Tinha gente que vinha falar Chama comigo... de viralizar, né? Exatamente, viralizar. Mas não viralizar em quantidade, é importante falar sobre isso. Eles não viralizaram no sentido de ter muita visualização, muito comentário, muito nada disso. Eles tinham efetivamente retorno. Você tem o retorno que você sempre quis, que é o cliente. O retorno que eu sempre quis, que era o cliente. Ou pessoas me dando feedback. Tem um cara que eu falo sempre desse cara, porque esse cara falou comigo no WhatsApp e eu, idiota, não salvei o número, não printei a mensagem, não fiz nada. Mas ele falou pra mim, que falou, olha, o seu vídeo salvou a minha empresa. Se eu não tivesse visto o seu vídeo, eu teria continuado com todos os meus funcionários, eu teria quebrado. Hoje eu já recontratei todo mundo, continuo, eu estou com o meu negócio aberto e eu não quebrei por sua causa. Porque eu fiz um vídeo mais ou menos delineando o cenário de um determinado nicho para outro nicho. Se você estiver nesse aqui, demita todo mundo, guarde, segure todo mundo pela mão, que vai dar certo. E aqui, continue com todo mundo, faça suspensão de contrato de trabalho. Mas tinha gente que não era possível fazer suspensão de contrato de trabalho, porque eu estava vendo dos meus clientes. Então, assim, eu não larguei a mão de ninguém, nem dos meus clientes. A gente sentou e foi fazer plano de ação com todos eles. Então, a gente, nessa época, no primeiro ano, a gente quadruplicou de tamanho. No primeiro ano da pandemia. Mas nesse momento, em termos de marketing, você estava fazendo um os vídeo vídeos todos os dias. Todos os dias, mas eram vídeos longos ainda? Aí eu comecei a fazer sempre vídeos curtos. Eu sempre fiz vídeos curtos. Os meus vídeos longos sempre foram focados nas lives. Eu fazia lives semanalmente. Eu fazia vídeos razoavelmente curtos, até no máximo 2 minutos. E aí eu distribuía esses vídeos. E aí, nesse período, como eu sou altamente... aí é o hiperfoco do TDAH, que eu tenho o H. Rafael falou isso também. A gente está falando muito dele hoje. Eu tenho o H. Então, quando eu foco em fazer alguma coisa, eu sou extremamente, extremamente competitiva e cruel comigo mesmo. Eu sou cruel comigo. Eu olhava, eu aceitava jogar porque eu tinha necessidade de jogar o vídeo pro ar, mas para mim estava uma merda. Então eu olhava outras pessoas produzindo vídeos. Eu lembro que nessa época eu via Leandro Carnal, eu via outros caras que não eram do direito. Não tinha ninguém do direito fazendo vídeo para público final como eu estava fazendo. Pelo menos eu não conhecia. Não estou dizendo que eu sou a única não, viu, gente? Mas eu não conhecia. E aí comprei mentoria com quem ensinava marketing jurídico. Comprei livros de marketing propriamente dito. Te ajudaram? Ajudaram muito. Ajudaram muito. Cada coisa me ajudou, cada coisa foi uma ferramenta num ponto. E venda. E comecei a estudar mais vendas. Mais e mais e mais vendas. Então, foi o casamento de todo esse conteúdo e a produção em massa, diária. E assim, eu ficava naquela época, o direito do trabalho está extremamente aquecido. Era lei nova todo dia, era medida provisória todo dia. Então, todo dia tinha... Eu ficava esperando, vai sair uma medida provisória. A gente sabia que saía na madrugada. Não dormia à noite. Eu ficava esperando publicar, ficava atualizando, esperando publicar. Publicava, eu sentava e ia estudar de manhã cedo, tinha vídeo gravado. Então, eu era a primeira pessoa a falar sobre o tema. Falar para público final. Falar para advogado tinha mais gente que falava, mas falar para público final, eu era a primeira a falar. E aí eu comecei a descarregar um caminhão de coisa. Aí foi criado o Clubhouse. Você lembra dessa rede social? Não. Gente, vocês não lembram? Essa rede social mudou minha vida. Foi mesmo? Foi. Qual era essa rede social? Essa rede social foi uma rede meteórica, que ela ainda existe, ainda está lá, mas ninguém usa mais. Que era só baseada no áudio. As pessoas faziam sala e ficavam conversando. E estava bombando. E só quem tinha iPhone podia participar dessa rede, que ela só era... Esse aplicativo só funcionava no iOS. Eu simplesmente, não me pergunte por quê. Eu surtei, eu enlouqueci. Aí lá vai eu pro meu financeiro. Preciso de um iPhone. Ele, pra que você precisa? Preciso de um iPhone velho, cacarecado, a partir de tal série. Tanto que seja. A partir de tal série, eu preciso de um iPhone. Me arruma um iPhone. E foi pra lá, foi pra cá, me arrumei um iPhone cacarecado mesmo. Paguei 1.000 conto no iPhone pra entrar no Clubhouse. Por que eu queria... Ele, mas por que você quer entrar nesse Clubhouse? Aí eu estava prestes a lançar o meu primeiro infoproduto, meu primeiro curso jurídico. Falei,
Todos os infoprodutores estão lá, eu também tenho que estar lá. Se está todo mundo lá, é novidade, eu tenho que ir. Como é o nome? Infoprodutores. Infoprodutores. Todos os infoprodutores que tem custo, está todo mundo lá. Eu tenho que estar lá. Comprei e entrei. Quando eu comprei e entrei, aí eu descobri o TikTok. Aí eu descobri um advogado sério, velha guarda, como... Tipo assim, Rafael. Tipo assim, Rafael, bem assim. Isso, Ai, bem assim. mentira. Bem fofinho, tipo Rafael. Ai. Tipo aqueles assim que as vovós gostam, que as mamães gostam. Sim. Ah, então ela tá Sabe? falando de João Glicério. João Glicério. Tipo João Glicério, exatamente. Aí, agora sim, pegou na veia. agora- Pois é. Então, Entendi tipo o João, espírito. Tipo João Glicério. É bem João Glicério mesmo. Tá vendo? Tipo João Glicério. Tipo Aquele João Glicério, sorriso. que todo mundo gosta, mas João Glicério fala palavrão. Esse aí não fala palavrão. João Glicério, não fala Fala, não. não? Você tá confundindo com o Fred. Fred fala palavrão. João Glicério, Na coitado. verdade, Fred fala, de vez em quando fala algumas palavras que não são palavrão. Não, João Glicério é o genro que toda Só filha lembrando, pediu a Deus. Eu falo palavrão. É. Eu sou a nora que toda mãe pediu a Deus, mas eu falo palavrão. E aí, ele falando numa sala, e ele tinha já 200 mil seguidores no TikTok. Eu falei, mas você dança? Não. Você leva o dedinho pra cima, faz pra um lado pro outro. Você faz isso? Ele, não. Ele, você faz o quê? Aí ele falou, eu já vi seu perfil, eu faço a mesma coisa que você. Só que no direito previdenciário. Eu falei, você tá de sacanagem comigo? Ele, não. Eu falei, e dá dinheiro? Ele, dá. E eu falando com ele, instalando... Como é esse negócio aí? Falando com ele e instalando no meu celular. Aí eu entrei no TikTok. Em 1 ano eu fiz 1 milhão de seguidores. Meu conhecimento de TikTok é zero. Eu nem sei Pois mexer. vocês deviam O mais nutelar os perto- vídeos de vocês e jogar o no... mais e perto jogar, que eu- Fazer o quê? perfil do- Nutelar? Nutelar, você quebrar os vídeos, fazer os trechozinhos. Eu já falei isso pro pessoal do marketing, inclusive. É, Engenhoso, e criar um né? TikTok. Hã? A gente não vai fazer isso, não? Já tá no forno. Tá. Eu sou a última a saber, sabe? Não, João? eu tenho zero. Você sabe que não tem negócio de forno, né? Em 30 segundos eu crio um pra você aqui agora. Me dá a logomarca que eu crio pra você aqui agora. Veja, No o meu CapCut eu divido o meu o conhecimento vídeo. é zero. Aí, pra não dizer que é zero, eu sei o que é porque minha filha é mais nova. A mais velha já nem usa mais. TikTok. Ah, mas a minha não mais vira nova mais não? usa praticamente Ela era não usa. TikToker, né? Era? Ela tinha alguns Mas seguidores, o- não era? O Ela aplicativo chegou a ter tá 20 mil expulsando. seguidores, Imagine. O aplicativo tá expulsando essa galerinha. O aplicativo não quer essa galerinha. O aplicativo quer a gente. O aplicativo está privilegiando o conteúdo informativo, conteúdo educacional. Pronto. Aí, mas uma coisa que eu percebi, e aí você passa o seu conceito e a sua experiência, que certamente é o que vai valer pra galera. A minha filha mais velha fez um vídeo, uma certa feita, falando sobre uma questão de obesidade. E aquilo, em 2 dias, ela tinha 20 mil seguidores. E o vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações. E aquilo me foi um soco na boca do estômago no sentido do que é, de como é que funciona. Não foi a dancinha que viralizou. Não. E outra, por que o TikTok tem essa magia de pegar fogo tão rápido? Porque o algoritmo dele, tanto o TikTok quanto o Kawaii, tá, gente? Quanto mais você assiste, quanto mais você interage com a plataforma, quanto mais você prende o público ali, mais ele entrega para novo público que assistiu vídeo semelhante àquele ali. Então, uma pessoa que assiste um vídeo de direito, ela vai... E aí, eu tenho um vídeo que foi muito bem assistido pelos primeiros 10, pelos primeiros 100, pelos primeiros 1000. Ele vai entregar, a plataforma entrega para mais pessoas novas. E é claro que o algoritmo muda o tipo de vídeo que vai entregando. Antigamente, vídeo pequenininho, de 15, 20 segundos, entregava muito bem. Hoje, os vídeos maiores estão sendo privilegiados. Então, você vai aprendendo com a plataforma, mas a plataforma entrega vídeo bom. E bom, gente, não quer dizer assim que a gente tem que ter essa mega estrutura, esse negócio todo. Eu publico, quem me acompanhar vai ver. Eu publico coisa de vídeo que eu gravo, boto o celular em cima de um copo. Não, seus vídeos são onde E você está, gravo, né? onde eu você estou. está, Se onde eu você estiver, você grava. Onde eu estiver. E assim, eu não tenho, mas eu não sou parâmetro, viu que eu sou doida.
eu ensino as pessoas a fazerem roteiro bonitinho, fazerem pesquisa de base, tudo. E aí não faz porra tudo nenhuma. mas eu Ensina não tudo faço. e não faz. Mas eu sei que as pessoas massa. não giram como eu Claro. giro normalmente. Até porque para eu fazer E existe uma vídeo nessa experiência também velocidade, já colocada, já tem muito né, tempo jovem? de experiência. E nem sempre dá certo, viu, gente? Vocês vão ver muito vídeo flopado. Flopado é quando o vídeo não viraliza. Quando o vídeo não dá certo e ninguém consome. E tem dia que dá certo, tem dia que dá errado, e é isso aí. O que é que Mas você tem que fazer? Não pode parar. Você percebeu que no TikTok, como é o outro? Kawaii. Kawaii. Isso... Porque o que eu acho que é um grande desafio para você, diferente do desafio de Rafael, eu acho seu desafio um pouco mais espinhoso, porque é falar com o público final, né? De falar de direito de trabalho para empresas. Isso. Você... Para supermercados. O TikTok e o Kawaii, na sua concepção, eles cumprem melhor essa missão de entregar esse conteúdo para quem você quer? Porque, veja... Se me dissesse assim, pra tem você... uma advogada trabalhista que advoga para o empregador, para supermercados especificamente, e está querendo captar o mercado do TikTok. Deve ser louca. Louca. Você entendeu? Porque quando a percepção que nós temos, claro. de que não conhecemos nada de Claro. marketing, TikTok ela vai captar. Mas vai atingir um público jovem, individualmente. Aí se você me dissesse assim, eu quero atingir a massa de consumidores. Massa. E esses viralizam, esses produtores de conteúdo viralizam mais rápido. Muito mais rápido. Porque Quem o faz conteúdo... conteúdo direcionado a público adolescente, a público de consumidor, fala de direito do consumidor, fala aquelas coisas cotidianas do dia a dia, mas que não necessariamente convergem em serviço para o escritório. É esse o ponto que eu queria saber de você. Porque, veja só, você não está querendo vender... Eu não faço isso. Você não necessariamente está querendo, naquele vídeo, vender algum determinado produto. Você que está dizendo, tá? sempre. Não. Não Entenda. bote palavras na boca, não, né? Não, você não entendeu. No sentido assim, ó. Você não está ali fazendo um vídeo e que tem um link embaixo para pessoa clicar, para pessoa comprar uma caneca. Não é isso. E a única vez que você vai ver um link direcionado para a pessoa comprar alguma coisa em alguma página minha é para algum curso. E eu tenho outra empresa para isso. Pronto. Aí vamos lá. Mas para advocacia, eu não digo nem assim, me procura... Não. Nada. É isso. Você fez um vídeo... Minha dica final sempre, na parte escrita compartilha esta dica importante com um amigo. Acabou. Você fez um vídeo, deu 100 mil visualizações, mas um cara te ligou, porque viu aquele vídeo, e falou... E está passando por aquele problema. E ele quer fechar um contrato com você. Essa situação lá. Você fez um outro vídeo que teve 5 milhões de visualizações, mas ninguém te ligou por causa dele. Impossível. Pronto, a pergunta é justamente essa. O escalonamento de pessoas é uma garantia de retorno, do jeito que você faz? Entendi. Não. Porque perceba qual Entendi. o que está por trás da minha pergunta A gente precisa falar de uma coisa técnica chamada funil de venda. Pronto. Funil de venda. Agora ele está te provocando. Bora falar coisa séria agora, porra. Pois é. Bora. Vamos ganhar dinheiro, a produção essa de conteúdo, ela pode ter várias finalidades. Tá. Várias finalidades. Se você tá hoje na mesma situação que eu estava lá em 1900 e carne assada, em 2000 e carne assada... Você comia carne ainda, hein? Pois é. Carne quebrada. E você precisa potencializar seu escritório, não necessariamente a métrica que você vai ter em vista vai ser a quantidade de visualização. Tá vendo aí? Não necessariamente. Eu digo que eu viralizei por acidente. Porque não era a intenção viralizar. Sim. A intenção sempre foi converter. Claro que aí Janaíne, por que você viralizou? Porque para você conseguir viralizar, você tem que ser você mesmo. Se tem a dica melhor que eu posso dar para qualquer pessoa que vai começar no marketing não tenta imitar, não tenta fazer seja você. Os meus vídeos sou eu. Sou eu explicando do jeito que eu explico para os meus clientes.
que são pessoas simples, que são pessoas que não são da área jurídica. Eu não estou tentando agradar advogado, eu não estou tentando agradar juiz, muito pelo contrário. Os advogados, hoje em dia até que a galera, né, porque o resultado arrasta. Mas no começo, tomava pedrada, mas era blogueirinha de todos os lugares que eu passava. Aí eu falei... Como é que você falava? A blogueirinha, eu falo que minha filha, ela fala colar de beijos. Eu não faço colar de beijo, eu faço beijinho no ombro. Eu acho que beijinho no ombro. Sensacional. Então, se você for ficar se importando com o que o seu colega que não tem coragem de fazer conteúdo vai falar de você, com o que aquele professor vai falar de você, do que aquele juiz vai falar de você, você não vai fazer. Mas Concordo. A gente ajuda muito a população informando, fazendo vídeo sério de verdade. Não vi, tem muita gente que faz vídeo para viralizar e aí faz umas histórias. O Rafa faz uns vídeos fantásticos, mas os vídeos dele são para viralizar, são vídeos cômicos, são vídeos em que ele faz uma graça. Sim. Você não vê um conteúdo técnico, jurídico, que vai ser uma informação para a vida das pessoas. E tem muito advogado fazendo vídeo assim, que vai viralizar, que vai ser engraçado, que vai dar muito view, que vai dar muita curtida, que vai dar muito... Tudo isso, mas que vai acabar ali, que no máximo ele vai ser influencer de alguma coisa. E tá tudo bem, é um nicho. É um nicho, usar o direito para isso. Não é a minha vibe. Mas aí o seu público-alvo, na verdade, são os outros profissionais da área. Exatamente. Sempre. Você não vai fugir disso. Não, ou então simplesmente viralizar. O pessoal não faz dancinha, sua filha não fazia dancinha só para fazer dancinha? Você faz dancinha? Eu, Deus me livre. Com 40 anos nas costas, imagina. Bunda lelê não dá, né, mãe? Eu tô até pensando, eu não sei aqueles negócios assim, né? Eu pedi pra ensinar, mas Eu só sei que negócio bate na testa e faz assim com a cabeça. Eu acho que se eu aparecer lá no pessoa que escritório inventou fazendo isso, bicho, devia ser as premiado. meninas trocam a senha da porta da sala e eu sou proibida de entrar no escritório. Você sabe que me veio um pensamento assim. Quando você tem o foco, você nunca perdeu o foco na advocacia. Não. Né? Porque até os planos B não são substitutos, são... Não, sempre foram... Paralelos. Somatórios. A minha pergunta é, você acha que essa situação de marketing digital, através das redes sociais, ela é passageira para você? Ela é uma fase? Não. Boa eu pergunta. não acho... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu não acho que a fase do marketing digital seja passageira. Eu acho que ela provavelmente vai mudar de nome. Porque quando eu comecei a falar para as pessoas, quando eu comecei a falar sobre minha vida, e como eu não tenho medo de falar das coisas que deram errado, eu me vulnerabilizo para as pessoas de forma muito tranquila. Te aproxima, né? Eu falo... Não, e aí eu te torna acessível, né? Eu comecei a ver o quanto eu sou veículo para muita gente, especialmente para as mulheres, especialmente as pessoas que têm TDAH, as pessoas que vieram de baixo, como eu. Então, você acaba tendo outro papel. Você acaba acrescentando um papelzinho que, para mim, não estava no meu radar, né? Longe disso. Não estava no meu radar. Então, eu não me imagino mais sem falar na internet. Pode ser que eu... Não é que eu mude, porque eu sou apaixonada pelo direito, eu sempre vou continuar falando. Eu digo, se você ganhasse na Mega Sena, qual a primeira coisa que você faria? Eu falei, contrataria os melhores advogados do país inteiro, colocaria no meu escritório e faria o melhor escritório de advocacia do mundo. Simples assim. Então, assim, até quando a gente pensa, quando você tiver dinheiro suficiente, o que você vai fazer? Eu vou pegar o dinheiro para botar lá dentro, para fazer mais. Então, é porque eu realmente tenho propósito naquilo que eu faço. Então, eu acho que eu nunca vou deixar de falar disso. E eu ajudo os advogados, eu falo hoje para os advogados, claro, ninguém faz serviço de graça, eu vendo o curso, eu não dou. Sim. Até porque tudo que eu passei precisa ter um preço. Para as pessoas terem o alcance, e eu conseguir falar até para mais gente, precisa ter um preço. Experiência é conhecimento e todo conhecimento tem um valor agregado. Então, eu ensino os advogados não como uma profissão para mim, mas como até muitas vezes vendo a quantidade de colegas que a gente vê quebrando, tendo dificuldade, batendo cabeça, onde Sim. você já sabe que não vai dar resultado. Então, assim, se eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Se eu posso falar, eu falo.
Então, eu sigo falando nesse ponto. Então, eu acho que eu não vou deixar de falar de vendas e de marketing, porque eu sou apaixonada por isso. Eu me apaixonei pelo marketing depois, né? O marketing veio de acidente, mas eu me apaixonei por isso. Então, eu acho que eu não deixaria de falar. Mas, provavelmente, eu vou somando outras coisas. E, essa própria questão de utilização de rede social, ela é dinâmica por natureza e é muito arriscado você hoje dizer como é que você vai estar produzindo ququalquer coisa daqui a um ano. Tudo voa, né? Tudo muda. Essa é uma pergunta que, inclusive, fazem muito as influencers, né? Os influencers. Se um dia a rede social acabar, o que é que você faz da sua vida? Mudar para a próxima rede social que vai ser criada, porque ela nunca vai acabar. Essa é a resposta que eu acho. Eu acho a sensação quando você chega, por exemplo, que você diz assim, tinha um Clubhouse, a gente nunca nem ouviu falar de Clubhouse, tinha um Clubhouse, e aí eu tem nada que estava, foi minha porta de entrada. Não, aí assim, o Clubhouse eu conheci o TikTok. E o TikTok fez a grande questão do TikTok não é a qualidade só do público que está lá, não tem só o público. Eu desenvolvi, e aí eu falei, eu tenho que ter coisa para vender para todo mundo. Então, começaram a me procurar vários reclamantes. Você faz reclamação trabalhista? Com toda certeza, só não faço contra supermercado, que é para quem eu advogo. Então, abriu outro leque no escritório que não estava no meu radar. Sim. Que não dando um tapa na cara da sociedade, para quem diz que marketing, quem é digital, influencer, não sabe trabalhar com ética. Sem oferecer nada a ninguém, porque se você pegar qualquer vídeo meu, não tem absolutamente nenhuma infração ética. Nenhuma infração ética, porque eu não divulgo o resultado, eu não chamo ninguém para ação, eu não fico, como chama? Propagando a judicialização pelas pessoas. Eu conto o resultado. É muito legal essa diferença dessa copy, desse texto, de quando você incentiva para quando você só está informando que existe. É muito sutil, mas a gente vê um monte de produtor de conteúdo dando chapuletadinha de levinho. Se você processar, você vai ganhar tanto, você pode ganhar. Isso é infração ética, minha gente. É diferente de você... No momento ele está falando, me ligue, entra aqui, mas se ele... Você não está falando, mas você está natural que vai Não é uma infração ética, claro, incentivar a judicialização, você não pode incentivar. Mas você pode dizer que aquela mesmo conteúdo, que aquela empresa que fez isso, recebeu uma condenação de tanto. Não é completamente diferente? Totalmente. Não segue exatamente o mesmo resultado? Você informou, mas você não chamou ninguém para processar. E nem disse, se você processar, você vai ter. Até porque você não pode nem garantir, né? Exatamente. E tem gente garantindo. Doutor, aí o arrasta para cima. Porque o arrasta pra cima... Você gosta? Eu vou te dizer uma coisa. Tiraram o arrasta pra cima, não é uma sacanagem. Agora botaram aquele link sem graça. Porque às vezes a pessoa nem vê ali aquele negócio. Eu adorava fazer vídeo e falar, arrasta pra cima. Você ainda fazia assim, arrasta pra cima. Virou quase um fetiche, velho. O cara queria fazer o vídeo só pra falar isso no final, você entendeu? Tinha que ter 10 mil seguidores, que era pra ter o arrasta pra cima. Exatamente. Dia que eu fiz 10 mil seguidores. Só com 10 mil seguidores antigamente no Instagram. Não podia ter antes disso, não. Eu vou falar com a produção. Produção, olha cá. Vamos gravar um vídeo em comemoração, em homenagem a Rafael. Só ele falando, arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Eu vou treinar em casa, eu vou fazer os arrasta pra cima massa. Vou trazer várias camisas diferentes, a gente vai gravar com um monte de cor de camisa. Vai ser um negócio da porra. Adorei. Porque o arrasta pra cima, ele tem uma série de óbvio que a gente tá tratando aqui de maneira pejorativa. Eu sei o que é que você tá... Eu sei exatamente. Que a gente não quer. Mas vamos combinar que ele tá vulgarizado. Ele tá meio vulgarizado, muitas vezes. Mas eu entendo que Rafael gosta do arrasta pra cima. É a sensação da fórmula mágica ensinada nas redes sociais. Isso, é isso. Né? O meu problema com arrasta pra cima é só esse. É isso aí. Não tem problema tipo nenhum assim, com arrasta pra cima e seus problemas estão solucionados. Não, venha comigo. Sua vida que vai a água mudar. tá... venha comigo que a água tá quentinha. Eu não ganhei dinheiro ainda, mas eu ensino você a ganhar. Aí um ponto. Eu ensino você a ganhar dinheiro ganhando o seu dinheiro. Depois eu te mostro o resultado com o seu dinheiro. A galera esquece de colocar isso na cópia, né? Tem uns perfis que são sensacionais nesse sentido. Os caras assim, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro no marketing jurídico. Compra esse curso aqui. Aí o cara compra o curso e fala, pronto, e agora como é que é? Você acabou de ver.
Pronto. É isso. Entendeu? Adorei. É isso. Você acabou de aprender. Passe pra frente. E tome aí, vira uma pirâmide de repasse. Exatamente, de otário. Mas você tem uma parte disso que pra mim beira a má intenção, beira a falta Tadinho, é o desespero. A advocacia não tá velho, fácil mas pras tem pessoas, coisa, mas não. veja A galera só. não tá acertando o caminho, não. Porra, tem umas coisas que são muito absurdas. Eu tenho visto no meu Seu feed. feed. Meu Instagram. Chique, meu Instagram chique. Conhece. Acompanhando meu feed. Meu Instagram conhece minha situação financeira tão profundamente que ele fica jogando essas porra pra mim o tempo todo. Como ganhar dinheiro? Só passa isso também. Para com isso que a palavra profetiza, viu? Palavra profetiza. Eu vou começar a falar no meu também. Tem aparecido. Bora ganhar dinheiro! Não, eu tenho uns mantras. Ah, é? O dinheiro vem a mim por fontes inesgotáveis de lugares que a gente não tá esperando e ele vem e eu aceito. Amém, Senhor. É isso aí. O meu Instagram tá querendo empurrar isso pra mim. Tá, entendeu? tá. De algum jeito. Não é só Mas, ó, pra ele né? não vem... Mas ele veio até pelo TikTok. Você acredita que eu ganhei um concurso acidentalmente sem saber que eu tava participando do Concurso de quê, sujeita? Também não sabia que era um concurso. Ganhei 10 mil reais do TikTok sem saber que eu tava participando de um concurso. Que massa! Veio Falando de sério. fontes. De fontes inesgotáveis. Quando eu falo para as pessoas que ele vem de fontes inesgotáveis, eles dizem, pô, duvida da minha palavra. Eu ganhei duas Não. vezes. Da segunda eu sabia, mas da primeira eu ganhei por acidente. Como é o mantra? Fala aí, repete aí. Eu ganhei um concurso no TikTok e tinha uma hashtag assim, agora você sabe. Eu falei, pô, essa hashtag é muito parecida com o conteúdo que eu faço, porque eu conto para as pessoas, agora você sabe. Aí comecei a usar, agora você sabe. Hashtag agora você sabe, hashtag agora você sabe, hashtag agora você sabe, porque eu achei bonitinha. É massa mesmo. Não é massa? Agora você sabe. Daqui a pouco eu recebo um e-mail da empresa, tarará, você ganhou um concurso, papapá, você ganhou não sei quantos mil reais. Eu falei, Golpe! meu filho, vai discutir com puta véia, fica aí. Não, golpe, não é possível. Aí peguei e mandei o e-mail de volta. Gentileza, me passaram o número da campanha. Eu sei registrar a campanha. Eu trabalho para supermercado, sorteios, aquelas coisas, tem que ter registro, né? Pois é, a gente sabe registrar essas coisas. Aí eu peguei, gentileza, o número da campanha. E aí me mandaram o número da campanha. Eu fui lá, consultei. Não é que existia a campanha? Eu falei, olha. E ela estava me pedindo tudo que estava lá escrito, que era para eu receber o prêmio. Recebi o prêmio. Primeira vez que eu recebo dinheiro pelo correio. Pelo correio? Ganhei um cartãozinho bonitinho pelo correio. Ganhei. Ganhei por acidente. Dinheiro veio de onde não estava esperando. Dinheiro vem a mim de fontes De fontes inesgotáveis e inesperadas. Dinheiro vem a mim em grande quantidade. Tem que dizer que é em grande quantidade. Claro que é em grande quantidade. Dinheiro vem a mim de fontes Meu Instagram tá mostrando as coisas tipo assim. Sabe como eu faturei mais de 6 milhões de reais nos últimos 4 anos? Você tem falado muito milhões. Não sei o que. Mas eles só falam milhões. Não sei o que. Ou não sei quantos K, eles sempre falam assim. Aí o outro aparece um menino que tem cara que tem 14 anos de idade. Tem uns que você acha que não dá pra ganhar dinheiro com a advocacia. Basta você saber tudo sobre gestão e marketing jurídico. Você precisa saber como é que no meu escritório a gente fatura. Que escritório que você tem, irmão? É o Play-Doh? Você não tá brincando de massinha, não? O cara tá... Vai chamar teu Porra, pai, não menino. tem nem espinho na cara ainda, miséria dessa. Desce pro play. Bora, vem. Velho, e é que tá. Pra mim, existe uma vertente do marketing, e aí não é só jurídico, né? De todas as áreas tem isso. Sim. Mas que tá chamando pra vagabundagem, velho. Tá. Pra pilantragem. E tá mesmo. Você... Como 2 e 2 são 4. Você enxerga... Só não dou nomes e sobrenomes porque vai ficar chato. Mas você enxerga, esse pessoal já foi do lado bom e passou a linha? Ou é uma galera que já começa na vagabundagem mesmo? Acho que é a galera que já começa na vagabundagem. Tem assim, vamos ser franco, hoje tem como você, com gestão e com marketing, você ter realmente sucesso e sair na frente dos concorrentes? Tem. Mas não para ser milhões do jeito que essa galera tá vendendo. Dá para você não ficar sub-remunerado. E nem para ser mês que vem. E nem para ser mês que vem. Dá para você não ficar sub-remunerado. Para isso, você precisa ter uma massa encefálica também, precisa estudar. Não é de graça. Vamos fazer tráfego pago. Massa. Você tem que aprender e é difícil pra caramba. Você tem que aprender a fazer copy. E é difícil pra caramba. Você tem que aprender a fazer algumas coisas. Não é de graça. Você tem que realmente aprender algumas coisinhas. Isso vai te diferenciar? Vai. Vai fazer o cliente chegar até você? Vai. Só que você continua precisando
saber de direito. Se você não souber entregar um produto, eu estou com um processo contra um advogado lá no escritório que pegou uma revisional e ferrou com o cliente perdeu o carro. Perdeu o carro. E ele vai ganhar um processo nas costas. Doutora, você pega? Claro que eu pego. Por quê? Eu falei, para ensinar essa criatura como é que advoga. Tá pensando o quê? Que a vida das pessoas é brinquedo? Sim, pois é. E foi fisgado assim, numa ação de uma página, de uma landing page, com tráfegozinho, e na hora de entregar, não entregou. Tem um ponto que é importante. Qual? Mas assim, que dá. Mas não para ficar milionário. E assim, tem uma galera... Até porque, gente, Tem tu uma tem que entender o seguinte, boa não dá pra todo galera mundo no mundo ser bilionário. que faz não dá. isso. Não funciona. É a questão da economia global. Vamos combinar? Não cabe. Posso dar o rec? Posso dar o rec? Que eu acho que ninguém teve coragem de dar aqui, mas eu tenho papo na língua, eu não devo nada pra ninguém, então eu falo mesmo. Tem uma galera que compra listas proibidas e aí faz um tráfico direcionado, e isso é ilegal, e o OAB não tem como sacar. Como é que a OAB vai descobrir isso? Que lista proibida, gente? Lista, pega a lista. Eu compro uma lista de gente no Detran. Violação. Compra uma lista... Violação Ah, ética. tá. Já me ofereceram Só essa que faz Já isso recebi para você essas rodar propostas. tráfego, não para você ligar necessariamente. Que a de ligação é escrachada. Mas tem essa, sacou a jogada? Tem uma galera que vende e que tá cobrando fortunas por cursos desse tipo. E a galera tá comprando. Até o AB discute, então, AB, vamos trabalhar aí esse... Tá vendo, AB? Mas é porque, veja, tem uma Mas parte... é difícil descobrir isso, muito difícil. Tem uma parte Tem que ter um eu vejo, aparelhamento bom. Você, em determinado momento, trouxe... Porra, mas, coitadinho, a advocacia realmente está difícil e tal. Mas, veja, eu, como professor Ive, também tenho muito tempo de sala de aula, eu encontro vários ex-alunos meus. Bem-sucedidos. Que estão advogando e vivendo bem, e vivendo daquilo. Eu digo, quando eu encontro... na minha cabeça, eu penso a expressão vivendo o sonho. Porque, tipo, para muita gente, a advocacia, você viver a advocacia era viver um sonho. É verdade. Tipo assim, eu ser sustentado, trabalhando como advogado, sustentar a minha família, era um sonho. E tem gente vivendo o sonho, muita gente vivendo o sonho. Mas não está vivendo a vida de cinema. Não está como vivendo... a gente ouvia na faculdade, que com 10 anos de formado, você chegava no topo da carreira e você, né, estava no melhor momento financeiro da vida. Ninguém tem jatinho, né? Os caras não têm helicóptero, não tem... Você é BDV? Não tem lancha, não é BDV, não tem lancha. Casa na árvore. Casa na árvore. Porra, casa na árvore. Eu tem dinheiro pra comprar casa na árvore. Só burro numa pessoa dessa. Você imagine quanta pessoa que vendeu o curso da Casa da Árvore Árvore para BDV, porra. não Né? sabia, não entendia Se de esse marketing. cara não vê desse negócio de construir casa na árvore na internet, ó, tô lhe dando a dica aqui, vendo que você vai estar bem. Mas você se sente, quando você vende infoprodutos direcionados para o advogado, para a advocacia, você se sente pegando essa galera e dando essa direção, olhe, dá para você vir por aqui. Para isso, você se sente obrigada a se vender como um modelo de sucesso, que você de fato não é uma mentira. Qual é a minha questão por todo lado aqui? Tem muita coisa que o cara do Arrasta para Cima faz... Que a gente é obrigado a fazer também. Que vocês são obrigados a fazer. Mas vocês fazem com um nível ética. de... E com verdade. É isso que eu ia falar. Não é nem a questão da ética. É verdade. Tipo assim, meu irmão, eu sou bem sucedido. O que é ser bem sucedido nessa área? Olha, eu tenho um escritório assim, com tantos funcionários, com tantos clientes. Eu não vou chegar... Eu já vi, meu Instagram tá nessa pegada de que quer que eu ganhe dinheiro de qualquer jeito. Tem gente alugando jatinho pra Tem fazer... gente botando... É sério. Tem gente sério. botando o DARF do imposto que está pagando para dizer que está faturando aquele valor ali no E não é no lançamento, vídeo, porque assim, beleza, se você fazer isso no lançamento, você está provando, você está falando com advogados, você está provando que você ganha aquilo ali. Agora, não arrasta para cima você fazer um negócio desse, rodando o tráfego, vai rodar para tudo que é... Gente, não rola. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu tenho X clientes, você quer ter também? Olha, eu faturo tanto no escritório, você quer ter também? Sim. É uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta.
Óbvio que quando a gente tem um trabalho e que a gente sabe da As pessoas não seriedade, acreditam mais nisso. a constância e tal é uma necessidade. Mas uma coisa que a gente ouve muito falar, e algumas pessoas que têm essa desenvoltura nas redes sociais, que a gente já recebeu aqui ou na rádio, também relatam que o lado ruim da internet, desse trabalho no marketing digital, é a cobrança. A cobrança de manter o algarismo sempre No talo. Assim, e aí eu relembrei quando você disse assim, eu gravava um vídeo por semana. E depois eu criei a minha meta de gravar um vídeo todos os E dias. eu já tive época que eu gravei 2, 3. Como é lidar com isso, Janaína? Surreal. É assim, eu me forço a metas cruéis. Normalmente. Eu já tenho o costume de ser cruel comigo mesma. Porque eu sempre tive a noção de que eu tinha que me esforçar mais do que as pessoas normalmente se esforçam. Então, eu sempre paguei o preço. Eu sempre paguei o preço. Então, se é para fazer, eu vou dar um jeito e eu vou fazer. E aí, no ano passado, eu adoeci, eu fiquei altamente estressada. E aí, antes, eu não aceitava passar um dia sem postar. Eu fui para UTI de Covid e eu postei. Ah, não. Tô falando sério, nutelando o vídeo. Não gravei, porque a cara, né, no negocinho não tinha condição. Mas que eu tinha palestras, eu tinha acabado de vir de evento no Rio de Janeiro. Eu tinha material para nutelar, eu nutelei, passei 7 dias no hospital. Ah, nutelar é cortar os vídeos. Tá. Eu passei 7 dias cortando os videozinhos, aí ainda dei uma satisfaçãozinha. Gente, estou na UTI, é por isso que eu não estou aparecendo. E aí postei uma fotinha, mas era nesse nível. Como diz meu marido, você é psicótica? Eu sou maluca. Eu sou obcecada por isso. Você mostra nas redes sociais só você ou você mostra a sua dinâmica familiar, a sua vida Mostro. real? Eu virei a pessoa que eu odiava. Eu odiava aquela coisa da blogueira. Você vai mostrar o prato que você vai comer? Gente, acredite, as pessoas se interessam pelas suas coisas mais idiotas. Rafael tinha dito isso aqui a gente. As pessoas, você tem que mesclar. Boa parte da culpa é de Rafael. Ah, ele te disse isso também? Não, eu comecei a ver, eu postava razoavelmente menos ridículo. Depois do Rafael, eu comecei a postar coisas mais ridículas um pouco. E as pessoas estão adorando. Como é que você chama seus seguidores? É difícil de aceitar esse negócio. Não, eu não tenho. Ele chama de capivara. Eu não tenho um nomezinho pra eles, não. Tá. Seguidores. Eu chamo de meus amores. Não, meus amores. É porque a gente está tentando achar uma forma de Rafael se apresentar no início do podcast. Que cada dia ele fala de uma forma. Aí, tá vendo? Tem certas fórmulas. Hoje ele falou galera. Não, eu sempre falo minha galera. Minha galera é coisa de baiano. Exatamente. Você ter necessariamente determinado... Eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso. A única coisa que eu tenho particular meu é me segue para mais dicas. Me segue pra... Não, agora também é... Qual é? Agora você sabe. Exatamente. E o me segue para mais dicas tem que ter a entonação da voz, né? Não pode ser uma frase. E tem a cabecinha do lado. Me segue para mais dicas. É exatamente assim. Meu filho imitando, ele faz exatamente assim. Me segue para mais dicas. Exatamente. Me segue para mais dicas. E com essa vozinha no final. Aí os meninos falam... Eu tenho uns amigos que falam assim, você desce o cacete no vídeo, você fala de justa causa, você fala de botar o cara preso, de fazer não sei o que, você chega no final, você vem bem docezinha. Me segue para mais dicas. É assim mesmo. E quando eu não faço no final, que às vezes eu inverto a CTA e boto a CTA no meio, CTA é a call to action, é o comando de ação para o seguidor fazer alguma coisa. Às vezes eu boto no meio do vídeo. Já teve várias vezes que as pessoas chegam no final do vídeo e perguntam, chegam depois e comentam, faltou, me segue para mais dicas, faltou, me segue para mais dicas. As pessoas cobram, me segue para mais dicas. Se acostumam, né? Se acostumam. Você acorda de vez em quando, você olha para seu marido e diz, me segue para mais dicas. Não, agora que ele não tá mais na Petrobras, ele entrou no balaio. De vez em quando eu tô na cama, eu filmo ele. Porra, você vai me filmar na cama? Eu falei, eu ser casado com influencer e você vai ter que aguentar. Então hoje você tem uma... Virei a pessoa que eu criticava. Você tem uma linha de postagem que inclui sua vida pessoal de maneira irrestrita. Eu só evito meus filhos. Meus filhos eu evito. Posto o mínimo possível dos meus filhos. Sim. Mas a minha vida pessoal, o que eu faço, para onde eu tô indo, o jeito que as coisas que dão errado, eu
Eu falo tranquilamente. E hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu falei, tô chateada, tô triste. O que foi que aconteceu? Não posso falar. Ah, Já falei fora do ar. já sei o que é, sei o que é. Pois é. já sei. E aí você só solta isso lá. Pô, Aí tô eu chateado. solto. Não, e quando eu posto, outro dia eu tava... Estamos esporro. Outro dia eu fui fazer seleção de escritório, não passou ninguém. Sério? Advogados, estudem, vocês precisam estagiar em escritório de advocacia, senão vocês saem da faculdade, não sabem fazer porcaria nenhuma, não sabem fazer um prazo, não sabem fazer uma petição de juntada. Vocês não vão aprender em outro lugar. Tá achando que a aula de prática vai ensinar? Não vai ensinar. Aí vem um monte de gente. É isso mesmo. A galera se identifica, né? Se identifica. E porque é real. Imagine você. A gente está querendo fazer um programa que a gente tem que criar, né? Qual é mesmo agora? O do estagiário. Ah, porra. É mesmo, velho. A gente quer fazer um programa pra gente contar causos de estagiários aqui. Eu tenho vários. Episódio, Eu Que é tenho um negócio que... Eu tive um estagiário que fez uma petição de juntada, levou pro fórum para protocolar na época que era de papel e não levou o objeto que ia ser protocolado junto. Levou só a petição de juntada. Esse é do bom. Entendeu? Vai É ser nessa papel. pegada. Esse projeto vai ser no papel. Rapaz, eu nunca me esqueço, na época que eu era estagiária. Uma vez eu era estagiária em um escritório que a advogada confiava muito em mim. E deixava eu ir sozinha para a audiência com preposto construtora. Sim. Eu acordei, na véspera, eu fiz uma farra. Eu acordei depois da audiência. E aí, homem? Rapaz, toda a documentação comigo. Meu Deus! Quando eu acordei que eu fiz, eu coloquei a Para roupa essas da e formatura outras, faça da noite seguro. anterior. Nunca mais eu perdi prazo por causa disso. Eu coloquei a roupa da formatura, que é que estava assim em cima, e corri, né? A Justiça do Trabalho era ali em Nazaré. Quando eu cheguei lá, eu disse, mas o preposto era tão preparado. E foi gente boa comigo, ele fez um acordo. Porra. Salva pelo gongo. Isso aí. Pelo bom preposto. Pelo bom preposto. Nunca mais na É vida. uma sensação de Eu desespero, né, cheguei velho? atrasada. Eu já Isso larguei um ficou uma carro, experiência. uma vez na calçada ali no comércio. Eu já larguei na Porque eu calçada ia, do comércio. porque eu ia como eu não tava como advogado, eu não tava atrasado para uma audiência em Você que eu tava como advogava, eu era o preposto. preposto. Nossa Senhora. Eu já larguei, Rapaz. sabe a mão de Beto, o baleiro? Puta que pariu. Sim. Beto sabe dirigir? Sei não, doutor, mas fica aí com o carro, toma. Qualquer coisa você dá pra alguém a Dá chave pra essa porra alguém aí. tirar e eu deixa aí. Rapaz, Tomei a multa? Tomei a multa. Eu tomei também. Mas eu me preocupava. O meu medo era que fosse rebocado. Já fui, Falei, já tirei um carro de cima do multa. comércio, já tirei um carro de cima do carro, eu com uma barrigona desse tamanho. O cara não rebocou meu carro porque eu tinha um menino na barriga. Obrigada, seu guarda que estiver assistindo. Muito foi obrigada. sensível. Foi sensível. Mas ele me deu a multa e não levou o carro. Mas que eu tomei. Você vai para aquelas audiências. Gente, como é que alguém gosta de audiência presencial? Pelo amor de Deus. Você faz 1000 coisas enquanto você está esperando a audiência. E aí você chegava 7 horas da manhã, que a gente tinha que chegar cedo no comércio. 7 horas da manhã para fazer a audiência. Nesse dia, era 3 horas da tarde. Eu fui fazer uma instrução, paguei Zona Azul de 6 horas, mas tinha 3 testemunhas do meu lado, teve 2 contraditas. E aí, quando você percebe e 3 testemunhas do outro lado. Pense nesse cenário. 5 horas de audiência. Meu Jesus. Fora o tempo que levou para começar. Quando eu cheguei, cadê o carro? Tava em cima do... E aí? E aí conseguiu, pelo amor de Deus. E aí, somebody love. Somebody love. Somebody love. Mãe, eu sou mãe solteira, tô aqui trabalhando, na luta, tô igual a você, meu irmão. Pelo amor de Deus, desce esse carro daí. Aí você viu que até o sotaque subiu, né? Segue para mais dicas. Tá com o carro em cima do guincho? Segue pra mais dicas. Ó, É só no... Sensacional. Você viu que até o sotaque Mudou. mudou para ela não mudar o carro. Porra, velho, infelizmente, Já acabou? acabou. É porque ele tem que pegar o voo. Rapaz, e a gente não falou porra nenhuma de gestão, falou só de marketing. Nada, Vai ter que ter outro, velho. Não, a gente falou 3 ter que coisas ter de outro. gestão. Eu falei o que era CAC, o que era ROI, o que É, era DRE. rapidamente E falei falamos. só. E falou que o marido agora trabalha com ela. Manda na zona dinheiro. toda. Mas vai ter que fazer outro, então, pra E falar de lute gestão. pra tirar o dinheiro do bolso Porque- dele. Mas o cara bom é assim mesmo. É. Batalha. Ah, não, mas agora, de tanto a gente... Primeiro o pau quebrava até chegar em casa, né? Aí agora eu olho assim e falei, filho, segue a mãe? Já deu errado? Não deu. Só libera. Vai. Confia.
Segue a mãe é bom. Segue a mãe também é bom. Segue a mãe. Vai, Agora eu vou usar confia. essa lá em casa. Segue a mãe. Segue a mãe. Minha mais nova não Alguma fala segue a vez mãe, eu lhe não, dei mas ela prejuízo. fala confia. A Joaquim também fala, Você não confia. confia, mano. Confia. Eu falei, quando fala confia é que eu não confio, mas porra, não fala aí. Quando vem com essa é golpe certo, pode sair de baixo. Pô, Jana, obrigado por você estar com a gente aqui hoje. Eu que Disponibilizar agradeço. seu tempo, falar livremente sobre as coisas que você faz, porque isso é importante para a galera que acompanha a gente aqui. Eu tenho uma proposta, e também, porque aqui a gente, nesse sentido, é muito parecido, a gente tem essa preocupação de, aqui no podcast, de trazer para o advogado jovem, tentar mostrar para ele janelas, para ficar na mesma imagem de hoje, portas desse corredor, como ele falou aí, né, de atuação, de formas que ele consegue, para não precisar desistir da advocacia, ver que é uma profissão que é bacana, que ainda tem caminhos, que tá aí para todo mundo. E, porra, foi massa mesmo, gostei muito. Também. Parabéns pelos seus perfis e pela forma que você explicou aqui, porque apesar de achar que eu trago a galera aqui só para consultoria gratuita, o que parcialmente é verdade. Já vamos fazer várias Eu mudanças. não aplico porra nenhuma, né? Rafael, quando ele veio aqui, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Não, abri o Instagram. O meu não eu tá abri. aberto. Aí. Eu abri. E realmente deu Não, um e ó, avisinho. aprender a fazer funil de conteúdo, acabou. Pois O meu Instagram tá aberto também. Agora, hoje... E outras hoje, cositas más. Hoje, depois do expediente, eu vou me dedicar ao TikTok. Hoje eu vou sair daqui TikToker. Agora, eu queria dizer uma coisa que para mim ficou muito forte hoje. Janaína tem uma coisa que é muito parecida com a gente. Essa coisa de conseguir mostrar. E o nosso ouvinte, nosso seguidor, sente isso de mostrar que somos falíveis e que nos torna reais. E nos torna confiável, né? Então, assim, eu acho que o que Janaína transparece é, assim, a confiabilidade que ela tem de resultado é pela confiança que ela passa através da atuação. Sim. E a E gente já tem não deu muito certo isso. no passado. Ó, Isso, entendeu? perfeito. Massa. Não há um mundo de ilusões. Obrigado, minha jovem. tem como, Foi né? top, viu? E aí agora, segunda-feira tem rádio, né? Segunda-feira E você tem já rádio. tem aí, quando você sair, quer dizer, o pessoal só vai deixar você sair depois que você assinar um termo se comprometendo a voltar para o próximo O pessoal é ele. episódio. Só, não, Não, porque tem um pessoal, tá os gravado, jagunços ó, já estão tô aqui dizendo fora. que eu volto. Eu Já volto. botei a jagunçada Depois que eu lançar fora. o máquina de fechar contrato, senão aquela cidadã que tá ali fora, que eu contratei para ser minha carrasca, entendeu? Ela só... Ela disse mandar no que- seu tempo. Para mandar no meu tempo. Ela disse que se eu não terminar de gravar, que ela vai pedir as contas. Se ela pedir as contas, eu tô ferrada. Não tem vai problema. fazer isso. Ela não A vai gente fazer aguarda. isso. Ela não vai fazer, a gente aguarda. Foi massa, obrigado. Obrigado vocês, gente. Obrigada a todos que assistiram. E, gente, a advocacia real, ela fica milionária. Mas você tem que comer um arrozinho com feijão Não é forte, hoje, nem amanhã. seguro. Agora, você não vai deixar o nosso seguidor sem a finalização, né? Como é a finalização? Me segue para mais dicas. Valeu, galera. Podcast Aleixo fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais episódio inédito. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, valeu, tchau.